Começando mais um podcast Me Casa, eu sou Cássio Rossini. E Rodrigão, como é que você tá hoje? Estou muito bem, vamos falar aqui de arquitetura, né? Hoje trouxemos até uma convidada especial aqui, a Lu, a nossa influencer, para gravar aqui com a gente hoje. E a gente gosta muito de gravar com arquitetos e arquitetos que fazem coisas diferentes também, né? Não, faz coisa diferente. Ela tem um processo de 50 passos para tornar seu escritório mais eficiente e lucrativo. Essa eu quero saber como funciona e várias outras coisas, né? Sim, tem muitos arquitetos que acompanham ela na internet e a gente quer entender aqui o porquê, né? O que foi isso que ela criou, como que ela está facilitando a vida desses arquitetos e vamos percorrer a história dela aqui hoje, né, Lu? Seja muito bem-vinda também. Com certeza. Oi, gente, é um prazer estar aqui de volta. Como vocês sabem, eu amo esse lugar. E a gente tá com uma convidada super especial e eu tô doida pra saber o que ela vai falar aqui hoje. Com quem que a gente tá aqui hoje, Rodrigão? Seja muito bem-vinda aqui ao Me Casa, Aline Zanoni. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite de vocês, adoro ouvi-los, assisto também o podcast, então vamos lá, vamos contar um pouquinho como é que a gente faz para deixar escritórios eficientes e lucrativos hoje. Boa. Queria que você resumisse brevemente o que você faz e quem é a Aline. Para quem não te conhece ainda, já entendeu uma breve explicação sua. Bom, vamos lá. Eu sou arquiteta, né, de formação, tenho meu escritório de arquitetura e, em paralelo, eu sempre digo, eu tenho uma outra empresa, que é a empresa de educação, onde eu mentoro arquitetos, ensino arquitetos a terem seus escritórios mais eficientes e lucrativos. Então, eu tenho vários produtos nessa linha para ajudar profissionais e também minhas mentorias que são mais avançadas, né? Então, eu trabalho nessas duas frentes, tanto a frente do escritório de arquitetura, eu atendo meus clientes também, quanto a frente onde eu ajudo os profissionais. Entendi. E o que você enxergou nos escritórios de arquitetura que você viu assim, não, eles precisam de ajuda, esse modelo não tá eficiente, a galera tá sofrendo. Tá perdendo tempo, né? Como que você enxergou essa necessidade? Tudo isso, muito problema. Acho que é muito comum, né, que o arquiteto se forma, o designer de interiores também, se forma e fica meio perdido, porque a faculdade não traz pra gente nada dessa base de gestão, né? Mas nada de gestão, de marketing, de branding, nada disso. Então, a gente sai pro mercado de trabalho meio que com uma sensação de, então agora vamos lá cobrar por metro quadrado, então agora vamos lá trabalhar para alguém, de repente, para ver se eu aprendo a fazer isso daqui. Então, o profissional tem muita dificuldade de se inserir no mercado e, principalmente, de ganhar dinheiro, né? Que, no fim das contas, a gente trabalha para quê, né? Para ganhar dinheiro. Então, e eu gosto já de falar sobre isso, porque existem grandes crenças sobre o dinheiro na nossa área, principalmente, e o arquiteto não gosta de falar de dinheiro, né? Então, eu desmistifico muito isso, porque, sim, você precisa gostar de ganhar dinheiro para você conseguir fazer mais. Então, eu trabalho muito isso com os meus alunos, até mesmo no Instagram, mas o que eu vi lá atrás foi, assim, até uma coisa que me surpreendeu no início. Eu tinha meu Instagram já, do escritório e tal, e tinha muitos profissionais que me seguiam. E eu comecei, eventualmente, a mostrar algumas coisas, como é que eu fazia os controles, como é que eu fazia os cronogramas, a organização do background, assim, né? Do que o cliente... Na verdade, eu queria mostrar para cliente, mas estava lá o profissional vendo. E eu já tinha um público legal nessa época e as pessoas me pediam muito. Ai, meu Deus, me ensina como é que faz isso, não faço ideia de por onde começar. Então, até foi uma surpresa para mim lá no início, 2019, por aí, que os profissionais começaram a me falar, olha, eu preciso aprender isso, não faço ideia de como que faz isso. E eu sabia que os escritórios eram organizados, afinal eu trabalhei em vários, né, como estagiária, e mais eu não sabia que era tanto. Gente, depois eu acabei me surpreendendo mais até hoje. Me surpreendo, às vezes, com coisas que eu vejo, com perguntas que eu recebo, mas que bom que estamos aí para ajudar esse povo, né? Sim, é porque também é uma pessoa que o arquiteto, geralmente, ele é muito criativo, ele é muito visual, ele tem muito desse lado, né? E essas outras partes do negócio, geralmente quem é assim não curte muito, né? E acaba ficando de lado. A faculdade ensina a gente a ser profissionais incríveis tecnicamente, né? Então, sim, a gente sai, nossa, muito criativo, querendo fazer lá estádios, hospitais. E o que acontece na prática é que os primeiros projetos acontecem o quê? Vem um lavabo. E aí você já começa a sentir dificuldade até mesmo de como fazer um projeto de um lavabo. O lavabo da sua tia, né? Não é nem o lavabo de um cliente de verdade. Mas é o que acontece, né? Os primeiros projetos a gente acaba fazendo meio que ele pra mãe. Os amigos, pra tia, pra irmã. E ninguém tem realmente um estádio de futebol em casa para você planejar. Que é o que as faculdades ensinam, né? Você planejar um apartamento ou uma loja de 500 metros quadrados. Na hora que você vai colocar na prática, é um estúdio de 25 metros quadrados e você tem que colocar lá
o melhor jeito possível e nada do que Exatamente. você quer. E o que a gente aprende lá é o quê? É passo a passo da técnica. É. Ninguém te fala, ó, vem e cobra desse jeito, olha, faz um contrato assim, senão você vai se ferrar lá na frente. Enfim, né? Ninguém passa isso e aí daqui a pouco você pegou 2, 3 projetos e tá, e agora como é que eu faço para lidar com todos esses projetos, cliente me cobrando, nem passei prazo para não me comprometer, né? Então deixei ali meio em aberto, mas no fim das contas já passou 3 meses, eu não entreguei nada. E aí vai virando uma bola de neve. E aí a gente vê o quê? Profissional ansioso por aí. Entra em Profissional tendo desespero. burnout. Isso é muito comum. Muito Trabalhando 15 horas por dia e o pior, às vezes ele nem vê resultado, nem sobra dinheiro pra ele. Não vê dinheiro. Não tem dinheiro no bolso no fim do mês. Isso é fato. Trabalha e não vê dinheiro no bolso. Então, é um grande problema na nossa área, realmente, a desvalorização do próprio profissional com ele mesmo. Né? Porque você já deve ter ouvido falar aqui, muitas vezes, aqui na mesa até, de gente falando, o arquiteto não é valorizado, o designer de interiores não é valorizado. Será que não é? Ou a gente que não sabe mostrar para o cliente o valor que a gente tem, né? Se posicionar, né? Muitas vezes. Mas isso eu acho que, assim, é um gap que muitas faculdades têm, não só de arquitetura, mas, de maneira geral, as que o profissional ele consegue ser autônomo, ele nunca sabe como se vender. Eu tenho vários amigos que eu também trabalho com marketing digital e tudo mais, né? Você também deve passar por isso. E aí todo mundo quer saber, pô, como que vende? Como que eu faço? Como que eu capto clientes? Como que eu organizo o processo? Como que eu faço aquilo? E aí você vê, eu tenho amigos dentistas, arquitetos também, né? E aí o cara ele sai da faculdade sabendo fazer um negócio, mas e ali para ele começar a ganhar dinheiro de verdade, começar a vender, captar cliente? A galera, de maneira geral, eu vejo Não que sabe. fica muito, muito perdida nisso, né? Porque beleza, eu sei fazer ali um projeto e ainda sei fazer mais ou menos, porque eu acabei de sair da faculdade. Mas Acha que sabe, né? Mas até no processo eu fiz administração de empresas, minha primeira. Eu não saí de lá sabendo administrar uma empresa. Eu sabia ser um funcionário de um banco. Complicado. E olhe né? lá. Né? Porque você tem uma pincelada de várias coisas, mas você não se aprofunda do nada. Como se gerencia um fluxo de caixa? Como é que você inicia um fluxo de caixa? Nem sabe o que é fluxo de caixa, o arquiteto. Nunca nem Não. ouviu falar. E ainda Então- tem raiva disso. Se você quiser vir... A planilha, não quero não, esse negócio chega não é com comigo. uma DRE aqui que, meu Deus do céu. Assim como a gente tem algumas matérias que são obrigatórias em todos os cursos, como a ética, sociologia, eu acho que gestão de negócios tinha que estar em tudo. Com Total. certeza. Né? Gestão financeira de negócios tinha que estar em todas as Marketing faculdades. digital. Como Não é? não tem uma matériazinha de marketing digital? É. Todo mundo que tá na faculdade de arquitetura, naturalmente já cria um Instagramzinho, não cria? Não, Total. Uhum. E aí a pessoa já quer começar o quê? Postar os 3Ds dela, né? Achando que postar o 3D já vai... Vai chover de Uou, clientes. vai... Mas agora, hoje em dia, as faculdades estão começando a inserir algumas matérias puxadas para marketing digital. Eu falo, na que eu estudo, por exemplo, eles começaram a visual merchandising. Assim, é uma aula, né? Não é uma coisa, nossa, absurda. Mas realmente, de venda, de economia, nada. Mas aí vai ver o professor, é um professor teórico ou um professor que usa marketing na prática? é. O meu, ele usa. Mas assim, é a minha faculdade. As outras eu não consigo dizer nada. Isso ajuda muito, digo, me ajudou muito. Ainda mais por conta do meu trabalho, tudo ajuda Sim. demais. Oh, maravilhoso, que bom que as faculdades estão tendo essa Sim. visão, Eu né? acredito que o Abrindo grande, os olhos, um né? grande desafio nisso, falando do marketing mesmo, Uhum. é muito dinâmico. Daqui Sim. 3 meses mudou. Como é que Com você monta um certeza. curso que vai durar 4 anos para a pessoa e vai ensinar alguma coisa? Quando Uhum. você começa o curso, no Já final mudou. do semestre já mudou tudo. Então, É. Tem coisa Muda do toda hora. Instagram que é na semana, né? É, Às vezes você vê um sim. tipo de Reels que saiu, se você não fizer naquela semana ali, esquece, né? Você já Exato. perdeu o É time isso. no Mas negócio. acho que o conceito, a base é a mesma, A né? base é A a base mesma. que você está o quê? Você está falando com pessoas. Então você tem que entender um pouco de pessoas, assim Sim. como no escritório, no Instagram, YouTube, qualquer lugar que você tá, você tem que entender o comportamento da pessoa para daí você saber como usar isso estrategicamente. Com Se você certeza. for só no hackzinho, que tá dando certo isso, tal música, tá dando certo. Usa tal Uhum. música. Isso aí Esses não da vai durar música- para você. Não Não, vai não durar. adianta, não vai Pode longe. ser que aquele primeiro dá certo, mas os próximos. sim. É. E uma outra coisa que muitas pessoas talvez deixam de pensar é que, assim, hoje eu tenho um público. Uhum. Daqui 10 anos, a geração é outra e é outro público. Uhum. Com E certeza. É você outra tem- forma de consumir, É outra forma de comprar, consumir, de comprar, de se relacionar, de entender o mundo. Então, se você não conversa com esse público e você tá migrando a sua estratégia o tempo todo, você fica fora do mercado. Não é porque a gente tá falando, você tem que estar na internet. Daqui a pouco você tem que estar em outro lugar que nem existe ainda. Uhum. E você tem que Uhum. estar atento. Então, acho que os profissionais que se destacam entendem de pessoas e entendem o movimento da mudança. Né? E Não- mudam rápido. e muda muito rápido. Uhum. Eu tenho uma irmã de 14 anos, ela pensa um mundo completamente diferente de eu que tenho 30. E é 15 anos de diferença. A gente já se sente velho, né? Muito velha. Então, tudo muda. As pessoas mudam, as formas que elas compram. As pessoas hoje, por exemplo, elas não gostam de esperar de jeito nenhum. Pra nada. Uhum.
É muito dinâmico as coisas, então as pessoas se irritam com muita facilidade. E como transformar isso no meu negócio e como tornar algo que é burocrático mais rápido? Isso é um grande desafio para muitas Praticidade, empresas. né? Tudo pede muita praticidade hoje em dia. E geralmente no mercado imobiliário o que você não tem é praticidade. Não Não. tem. E as pessoas não entendem ainda das coisas, porque assim, até o profissional da área, às vezes, ele tem dificuldade, porque é muito difícil, né? O arquiteto mesmo, ele tem que entender de marcenaria, de marmoraria, de iluminação, de obra, de E tudo. é um processo burocrático para Sim. o cliente. Sim. Né? Então, como atender um cliente num processo burocrático? Você precisa extrair muitas informações da casa, de o que ele vai usar, do que ele gosta, transferir tudo isso para um papel para fazer ele entender e ser rápido. Não tem como. Não, sim. Senão não vai sair do jeito que ele quer. É. Né? Então, e como administrar as emoções dessas pessoas? A gente tem uma empresa de marcenaria Uhum. e a gente passa por isso todos os dias. O nosso trabalho é ser psicólogo. Uhum. Acalmar as pessoas e cada vez está ficando mais difícil porque tem esse dinamismo, essa velocidade que as pessoas hoje pedem uma comida apertando um botão, coisa que no passado não acontecia. Né? Sim. Então, como mudar isso? Né? Eu acho que métodos é uma forma. E a gente já conseguiu evoluir muito, principalmente estando na internet, né? Que a gente também tem uma página no TikTok, Instagram, tudo. E a gente já evoluiu muito por isso. Porque a gente conseguiu entrar em contato com pessoas que não queriam vir em loja, por exemplo. E hoje em dia, a maioria não quer vir em loja, quer um orçamento online. Por quê? Pandemia. Pandemia deixou todo mundo em casa e viu que as pessoas tinham essa facilidade na palma da mão. Então, você tendo um Instagram, você tendo um TikTok, você consegue atingir muito mais gente do que só na loja. E a gente conseguiu entrar isso logo cedo, né? A gente entrou Sim. no comecinho da pandemia também. Graças a Deus estamos voando hoje em dia. E com certeza vai deixando para trás quem não tá tendo essa agilidade, né? Em termos de certeza. mercado, assim. Querendo ou não, se você não tá ali, meio que você não existe hoje, Sim, né? sim. Ainda vão ter os clientes que estão vindo por indicação, mas até por indicação, o cliente vem, vai olhar o Instagram antes de conversar com a pessoa, não é? E se você tá Primeira entrando no coisa. Instagram hoje, você já tá atrasado também. Porque você já tem muita gente na sua frente. Muita. Mas nunca é tarde. Nunca Exato. tarde. Afinal, Aproveita tem e gente vai. se formando agora que tá voando, né? Sim, sim. Que também é outra visão, traz outras formas de fazer. E às vezes a gente sente, meu Deus, será que eu tô ficando pra trás, né? Porque o povo tá aí. Quando você vê, meu Deus, surgiu 1000 coisas novas e eu ainda não me coloquei. Então vai dando uma ansiedadezinha. Você tem que saber também organizar isso dentro de você pra não surtar, né? Sim. Então tem todo o panorama geral aqui da coisa. Eu queria te perguntar agora, Aline, você entendeu que tinha um gap ali que as faculdades não ensinavam de gestão, de marketing, vendas. Só que eu imagino que você também tenha passado isso na pele, Uhum. né? Para conseguir estruturar esse método, ver o que realmente faltava. E eu queria entender como foi para você passar por esse processo e aí realmente construir isso. Uhum. Vamos lá, vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Não, conta o que for necessário, vamos lá. Bom, na faculdade de arquitetura eu sempre soube que eu precisava estudar sobre gestão. Então, isso sempre esteve na minha cabeça. Assim, acho que ao contrário de muitos profissionais que às vezes não olham para isso, né? Só que, claro, faculdade, 1 milhão de coisas para fazer. Eu fazia estágio sempre, desde o início, nunca parei. E me consumia, assim, 100% do meu tempo. Então, eu estudava e ia para os estágios e eu percebia esse gap. Eu percebia nos lugares que eu trabalhava essa falta. Às vezes, eu, como estagiária, não tinha a mínima noção direito do que eu estava fazendo. Só ia fazendo, operacionalzão e tal. Mas mesmo o estagiário, ele tem que saber o que está rolando para que o negócio ande, né? Enfim, eu fiz 3 estágios. No terceiro estágio que eu fiz, era um escritório grande lá em Curitiba, que fazia, assim, grandes edifícios, multifuncionais, tal. Massa, muito legal, amei trabalhar lá, que eram arquitetônicos e tal, a gente fazia muita coisa. Então, era um escritório que, quando eu entrei, tinha 30 estagiários, mais a galera 30 estagiários? mais a Caraca. galera de arquitetos e tal, era muita gente. Eles só contratavam estagiários? Tinha bastante, mas tinha, acho que 10 sócios arquitetos, se eu não me engano, Aham. e mais a galera administrativa, design, enfim. Era um escritório muito legal, então, pra mim, foi assim, uau, né? Massa. Já entrou com o pé direito É, mesmo. não, lá na mas frente. você É porque uma todo ideia? arquiteto, quando ele tá na faculdade, pelo menos pelos que a gente conversou aqui, eles já se imaginam saindo da faculdade, indo com uma roupinha chique, indo pra um escritório, que ele vai pegar a pranchetinha É. dele, vai fazer um super projeto. Essa é a expectativa, né? Mas não é bem assim, né? Na realidade, é bem o contrário. Então, aí nesse escritório, eu tive a oportunidade de ter outra visão, porque até então eu tinha trabalhado em escritórios menores. E assim, foi legal também, outra experiência. Mas quando eu entrei lá, eu falei, nossa, o negócio é realmente muito diferente. E eles eram certificados pela ISO 9001. Então, era assim, muito organizado, porque eles tinham que cumprir aquilo, tinha fiscalização, sempre e tal. Então, era muito, muito, muito organizado. E aí, eu tive um interesse maior ainda de estudar sobre isso. E aí, junto com o meu chefe lá, que ele sempre ajudava a gente a evoluir e tal, e eu pedia, me indica um livro aqui para eu ler. E aí, ele ia me trazendo, eu ia lendo em paralelo sobre isso. Só que, claro, que
teoria é uma coisa, prática é outra. Mas nesse escritório ainda, eu estava lá, fiquei 2 anos lá como estagiária ainda, eu tive a oportunidade de ser coordenadora de uma equipe, ainda como estagiária. Então, né, foi uma super oportunidade para mim, porque eu era estagiária e eu coordenava outros 8 estagiários. Eu já geria uma equipe e eu nem tinha me formado ainda. E você tinha que ter esse controle realmente de tudo Tinha que certinho. ter, a gente tinha cronograma dos projetos que a gente fazia, tinha programação diária de cada um, eu tinha que ver se a pessoa fez, se a pessoa não fez era culpa minha, não era culpa dele, e assim por diante. Então, tinha toda essa responsabilidade. E aí, último ano da faculdade, TCC, eu trabalhava o dia inteiro e fazia o TCC no tempo que sobrava, né? Era daquele jeito. E aí isso me ajudou a evoluir muito, crescer muito em termos de gestão na prática, porque até então eu só estudava, né? Aí, beleza. Me formei, fiquei mais 2 anos nesse escritório como arquiteta, formada mesmo. E aí, em determinado momento, altas crises lá em 2015, 2016, eu fui demitida. Esqueci de contar que eu fui associada. Eles me convidaram para ser sócia. Quando eu me formei, fiquei lá como sócia 2 anos. Mas é aquele sócio associado, né? Que é tipo arquitetos associados, advogados associados. Então, chegou esse momento de crise, começou a sair a galera, eles começaram a dispensar a galera, e eu, ingenuamente, não percebi que ia chegar a minha vez, né? Mas chegou. E fui uma das últimas, pelo menos, né? Mas eu saí, depois saiu todo mundo, ficou só a galera de financeiro. E, enfim, hoje eles já estão ótimos de novo, né? Mas foi um momento, um baque, assim, pra mim, porque eu não tinha me preparado para abrir meu escritório. Tava esperando isso, não estava né? esperando. E, assim, um dia eu teria meu escritório, mas eu não tinha me programado para agora ter o meu escritório, né? E aí, eles me deram essa notícia no dia que eu estava saindo de férias. Então, foi, assim, muito maravilhoso, porque eu tinha um avião logo ali, que eu ia para o Nordeste depois de 4 anos. Eles falam, viu, então, você pode sair e não precisa voltar. Olha que maravilha. À vontade. Férias pra sempre. Férias Foi pra sempre. muito desesperador, porque, imagina, né? Eu Você nem fui conseguiu ingênua aproveitar também. as férias direito. Preocupada já, né? Fui para casa chorando, fui para o aeroporto chorando, cheguei lá no hotel chorando. Nossa, eu podia ter esperado Podia ter voltar da esperado, né? viagem, né? Pra falar. Mas que eu tinha que pagar as férias, né? Nossa, que sacanagem. Mas, enfim, foi um momento, assim, de, meu Deus do céu, o que, que eu faço da minha vida? Mas eu fui para as férias, já tava tudo pago, né? Eu e meu marido, uma semaninha lá no Nordeste, voltamos. Falei, tá, vou ter que fazer esse negócio funcionar. Ninguém ia me contratar naquele momento, porque tava todo mundo em crise, nem o escritório estava contratando. Até tentei Quando mandar foi uns essa currículos. época? Foi 2016, sim. 2016. Ah, Tá. Até tentei mandar uns currículos, mas falei, não vai, né? Não vai dar. Então, vou ter que fazer o meu. Foi assim, voltei de férias semana seguinte. Eu já tinha logo, já tinha site, eu já estava produzindo projeto. Porque eu sou fazedora. E eu mesma fiz tudo, né? Minhas logos, meus negócios, tudo. E já tinha Instagram, já criei Instagram, página no Facebook, que era mais forte na época do que o Instagram. E comecei. Dei o start, pronto. Agora eu tenho um escritório. E agora, né? O que vem na sequência? Como é que consegue cliente? E a próxima etapa. Mas foi muito rápido para mim, porque eu entrei no Instagram bem aí, fim de 2016, início de 2017, e eu comecei a postar, criava coisa, postava e tal. Com 2 meses de Instagram já veio meu primeiro cliente. De lá, que era de Brasília, totalmente à distância, nunca me viu na vida, me encontrou no Instagram e me contratou. E foi, tipo, um apartamento inteiro. Então, foi muito legal que eu tive essa oportunidade. E aí, eu já encontrei um gap de, meu Deus, eu tenho aonde crescer aqui no online. Aí, beleza, essa foi a minha primeira oportunidade. Mas daí, claro, os primeiros meses de escritório foi, assim, um caos, né? Porque aí começou a entrar projeto, entrou esse, e entrou uns outros de amigos, tal, coisas que eu já tinha por ali. E eu fechei com uma construtora, vários decorados. Então, virou uma loucura, porque era só eu, né? E tudo isso. Aí, aquela coisa que todo mundo eu contratei um freelancer, aí deu errado com o freelancer. Enfim, tive que fazer tudo de novo. Trabalhava, nessa época eu já fazia mestrado, né? Então, ainda tinha isso em paralelo. Estava terminando o mestrado. E, enfim, uma loucura. Dormia pouco, ansiedade, terapia. Porque eu tinha muitos projetos, eu tinha clientes, que é um dos grandes problemas dos profissionais, mas eu não sabia gerir aquilo tudo, não sabia. E eu tinha estudado, né? Lembrando que eu tinha estudado sobre isso. E eu tinha visto isso na prática no outro escritório. Se não soubesse, né? Mas acho que para mim foi muito assim, crença limitante. De, se eu não vou conseguir cobrar isso aí, não. Então, deu 8 mil aqui na minha planilha, porque eu sabia cobrar. Então, aí eu já estava à frente de muitos, né? Eu sabia cobrar direito. Mas 8 mil não vai pagar, não. Vou cobrar 4. E assim ia. E aí, quando eu via, eu estava trabalhando pra caramba, não tinha ninguém para me ajudar e ganhando pouco. Né? Então, foi um período. Até que eu me dei conta, não, vou fazer esse negócio funcionar. Foi meses, até que eu esvaziei todos os projetos que eu tinha pego, até que... E aí, sim, eu comecei a contratar. E aí, eu fui retomando os conceitos e trazendo para a prática. Comecei a contratar, criei toda a minha organização de processos, toda a minha precificação. Eu lembro até hoje, num dia assim, que foi muito marcante para mim, que foi, eu estava atolada, muito projeto, tinha, assim, 3 meses de coisas pela frente. E aí, uma cliente me encontrou pelo Instagram também,
E aí ela pediu uma proposta. E nessa época eu apresentava presencial lá em Curitiba ainda. Fui apresentar para ela, eu falei, cara, eu vou cobrar o valor da planilha, porque não tá dando. Se for para fechar aqui, vale a pena. Fui com esse pensamento, tipo, não vai fechar, nem a pau, sabe? Senão também nem quero fechar. Assim, Não é que eu tava tão no desespero, assim. Aí eu lembro até hoje o valor era um apartamento de uns 80 metros e tinha dado R$8.000 na planilha. Vai fechar, né? Fui para apresentação, como eu sempre fiz, bonitinho e tal. No final, ela assim, quando é que a gente começa? E eu, Vai Oi? começar mesmo? Oi? ela vai pagar os 8.000. Então, assim, para mim esse momento foi o choque da realidade que eu precisava. Aham. Tem gente que paga quanto vale. Você tava com uma mentalidade ainda que não tava preparada nem pra cobrar. Nem você Exatamente. acreditava que o negócio valia Que valia. Então, é isso eu digo muito para os meus alunos. Ó, tua cabeça que tá achando que não vale. Porque o cliente sabe que vale quando você mostra para ele que vale, né? Quando você sabe mostrar o valor do projeto. E aí foi, né? Aí daí para frente engrenou o negócio, porque eu tirei o que estava me incomodando e comecei a fazer certo. E aí organizei todos os processos, documentos, tudo isso já tinha, só que foi dando certo a partir daqui, né? Foram alguns meses ali de caos logo que eu comecei. E eu vi um post no seu Instagram que eu achei muito interessante, que era uma caixinha de perguntas que tinham perguntado pra você, que toda vez um cliente vinha pedir desconto. Você falou, se tá pedindo desconto toda hora, alguma coisa tá errada. A analogia eu achei muito legal que ela fez. Você teria coragem de entrar numa loja da Gucci e pedir desconto? Não, né? Então, tipo, que realmente que ele tem um posicionamento que só vai chamar gente que realmente paga. Então, isso E eu achei muito legal esse Tem post. lugares que você sabe que você não vai pedir desconto, É. né? Tipo, Não, você vai chegar na Gucci e pedir, tipo esse iPhone. tênis aqui que tá 5.000, faz por 3. O próprio iPhone, Exato. você não vê em nenhum lugar em promoção. Tipo, não Não, tem, existe. entendeu? Ou ele tá muito caro ou ele tá só caro. Uhum. Tipo, Sim. mas o Mas preço você de escolhe tabela... se você quer pagar ou não. É. Exato. E o preço é aquele ali, né? E a de maioria tabela. paga, né? A maioria Exato. paga. Que é o posicionamento que eu achei esse post muito legal. Parabéns. Eu quero agora entrar em algumas nuances aqui que eu acho que você foi ali direto e tem algumas coisas muito interessantes aqui pra gente pegar. Você falou que quando você começou, que você saiu, já abriu o escritório, criou a conta no Instagram e começou a publicar, já começou a vir cliente, né? Mas pra isso, muitas pessoas já é uma dor muito grande, né? A pessoa não consegue fazer isso. Sim. E como que foi pra você essa parte de conseguir clientes? Você falou que em 2 meses conseguiu. Foi através de conteúdos? Que tipo de conteúdo você produzia? O Instagram era bem diferente na época, né, gente? Não tinha Isso esse era negócio 2016, né? Que Início você de falou? 2017. Era Bem no foto início. ainda, né? Era. E era, se eu não me engano, ainda era feed cronológico. Uhum. Realmente faz muito tempo. E era muito diferente do que é hoje, né? Hoje, todo arquiteto tem Instagram. Hoje, todo arquiteto tá lá fazendo seus carrosséis ou, pelo menos, postando projeto no feed. Antes não era profissional, né? Antes era só realmente perfis pessoais, né? Até tinha profissional, porque eu separei justamente por isso. Porque eu não queria pessoal no meu pessoal, não. Hoje eu já faria completamente diferente. Colocaria lá, sim, pra mostrar pra quem me conhece que eu tô trabalhando, né? Fazer esse link, Mas né? na época foi assim, todo mundo faz um profissional, então eu vou abrir um outro aqui e começar a postar. E foi muito natural, foi só post mesmo, nem aparecia nos stories na época. E a pessoa entrou, achou meu post, só que o ponto é esse. Antigamente, você postava o teu post, tanto que eu tinha, sei lá, pouco tempo de Instagram, eu já tinha seus 3.000, 4.000 likes num post de projeto. Então, ele tinha muito mais alcance também. Então, isso ajudou, claro, né? Não sejamos muito menos hipócritas. criador, né? Tinha muito menos gente fazendo. Então, um projeto legal ali chamava muita atenção. E também tinha que ser um projeto minimamente, uma imagem legal, né? Também não... E eu postei umas fotos também da clínica da minha mãe, que eu tinha feito já, enquanto ainda trabalhava no escritório. Então, foi assim, alguns projetos que eu postei. A pessoa simplesmente viu os projetos e me chamou. Foi simples assim, não teve uma estratégia, sabe? Porque hoje a gente fica, meu Deus, uma estratégia e tal. E realmente, hoje tem muito mais gente, Exige então um pouco precisa mais, ter né? estratégia. E assim, principalmente entender com quem você tá falando, né? Na época, eu só postei e apareceu, e foi massa. Sim, então você aproveitou uma tendência que estava acontecendo e acabou surfando, né? E não foi nem assim com esse pensamento, sabe? Sim. Foi, eu tenho que fazer um Instagram profissional, vou postar. Tinha que se divulgar de alguma forma, né? Sim. Mas uma coisa que eu sempre fui é constante. Aham. Desde lá. Pode ver, meu Instagram do escritório, posso ficar um tempo você aparecendo stories às vezes. Porque eu apareço mais no Aline Zanoni, né? Uhum. Que é onde eu falo com profissionais. No Instagram do escritório eu não apareço tanto via stories, mas eu tô no feed todo dia. Tá lá. E as propostas continuam chegando. Então, é a estratégia que eu tenho pro meu perfil de cliente, pro meu cliente ideal, né? Não vai funcionar para todo mundo. Tem gente que vai precisar fazer um Reels mostrando para daí receber o cliente, para daí a pessoa se identificar. Então, tudo é muito mais redondinho, eu diria, hoje em dia, porque você consegue conversar exatamente com a pessoa que você quer, né? Claro, provavelmente
conseguiria fazer isso antigamente também. Mas como a gente não fazia carrossel, a gente não fazia conteúdo. Tinha mais limitações, né? Foi, Então foi assim, foi isso. Teve estratégia, apareceu. E continuou assim por muito tempo, né? Então, foi assim, acho que no meu primeiro ano, foram muitos clientes que vieram no Instagram. Era assim, sempre, 99% veio do Instagram. E quem não veio era a indicação de quem veio do Instagram. Ou família, então parente. foi uma ótima porta de entrada para você ali, né? Foi o que realmente trouxe a maior parte dos seus clientes. Sim. Legal. E hoje em dia é legal porque, assim, a galera já tem esse nível de consciência de que precisa criar conteúdo, né? Então você vai num Casa Cor, você vê todos os arquitetos lá, assim, ó, tentando gravar uns stories. Você vê que algumas pessoas parece que nunca gravaram nada, mas estão ali se esforçando. Então, tentando, né? acho que isso já foi meio que quebrado, né, no mercado. Acho que no momento que você começou, talvez não tinha muitos, mas hoje em dia já é tipo... Eu lembro da minha primeira Casa Cor, eu tava desesperada, porque eu queria gravar, eu queria começar a aparecer. E eu falei, não, vou fazer, né? Daí eu fui. E eu sou super introspectiva. As pessoas me olham no Instagram e pensam que não, mas eu sou completamente... Eu não sou a pessoa que chega, grita, perdão. Não, eu sou muito na minha, assim. Principalmente em lugares públicos, eventos, assim. E pra eu pegar a câmera e gravar, tinha, sei lá, 300 pessoas no mesmo ambiente. Foi assim, foi difícil. Às vezes eu posto até esses stories, mas assim, até pra incentivar as pessoas, porque em algum momento você engrena, né? Em algum momento você vai. Eu tenho vergonha, por exemplo. Se eu pegar aqui e gravar aqui, eu vou morrer de vergonha. Morro de vergonha. Mas eu tô lá todo dia. Faço do meu jeito, faço em casa, faço sozinho. Então é isso. As pessoas dizem, eu tenho vergonha. Tá, então faz do teu jeito, faz do jeito que funciona. Você achou um jeito, né? Você achou uma porta pra você entrar e conseguir ir. Isso é legal, porque você, durante o tempo, né? Passado dos anos, você foi se adaptando, você foi seguindo as coisas, prestando atenção, estudando tudo, como é feito. E hoje você tá onde tá, né? Então, assim, valeu a pena, de qualquer maneira. E eu acho que muita gente não presta atenção nisso, né? Não se atualiza, fica estagnado. Isso você não vai conseguir prosperar se você não sair do lugar e correr atrás daquilo. E, de novo, a gente volta para o comportamento das pessoas, né? E quando eu entendo o que o meu cliente está fazendo no Instagram, por exemplo, eu sei que o meu cliente, ele não está vendo story de todo mundo, porque ele não tem tempo. Eu atendo remoto, né? A gente não chegou nessa parte ainda, mas meu escritório é 100% remoto. Então, a gente não vai receber o cliente no escritório, fazer o bolinho, toda aquela coisa que eu acho super legal para quem tem esse perfil de cliente, mas o meu cliente, ele não quer. Ele quer fazer da casa dele a reunião, fazer rápido, resolver logo, bora pro projeto, e é um negócio muito mais prático. Eu sei que o meu cliente é assim. Então, como é que eu converso com ele? Não enchendo ele de story todos os dias, porque ele não vai ver. Eu sei disso. Então, eu sei que meu perfil tá lá pronto para quando o meu cliente olhar meus projetos, gostou, olhou meus destaques, deu uma passadinha de olho, gostei da cara dessa mulher, vou pedir uma proposta. Aí, na proposta, eu me garanto. Então, eu sei que o meu cliente tem esse comportamento. Então, não adianta eu colocar muito esforço em algo que eu sei que não vai me trazer resultado. E aí, isso é uma coisa que eu sempre tento colocar na cabeça das pessoas e é difícil das pessoas entenderem. Que eu sou diferente de você, de você, de você. Cada um de nós consome e contrataria alguém diferente. Né? Às vezes, eu tenho vários colegas que têm projetos parecidos em termos estéticos, em termos de estilo. Muito parecidos. Mas eu tenho certeza que eu não sou... O meu cliente não é o cliente daquele meu amigo que tem um projeto muito parecido, porque ele é completamente diferente de mim. Ele age diferente, ele gosta de atender diferente. Então, o grande quê da questão aqui, se a gente puder ajudar o profissional a ter mais cliente, é entenda quem é esse teu cliente ideal. Né? Entendi. E aí, assim, beleza. O problema do marketing, pelo menos, você já tinha passado nesse primeiro momento, né? Porque você já conseguiu todos os vários outros. clientes. Só que aí... Depois que vem a venda, vem outros problemas, né? Porque você precisa entregar tudo aquilo. Sim. E quais foram as primeiras travas que você começou a ver que, tipo, aquilo precisa mudar? Porque, beleza, começou a vender um monte de cliente, mas... E ali, sem muitos processos, eu imagino, no começo, sem muita gestão. O que você enxergou primeiro? Qual foi a primeira dor ali que mais bateu? Olha, a primeira coisa que eu parei para pensar, eu não posso ficar no operacional. Não posso ficar no operacional. O que é o operacional, né? Para quem está ouvindo a gente. É eu ficar lá no AutoCAD desenhando, eu ficar lá no SketchUp modelando. Sendo que eu sou a dona do meu escritório, a diretora do meu escritório. Nesse momento eu era sozinha ainda, tá? Mas eu preciso me portar como uma empresária. Eu sou empresária, eu sou dona do meu escritório, eu sou diretora aqui. E se eu, que tenho uma hora tão cara assim, né? Que deveria ser, não era, mas deveria ser. Eu tô ali apertando o botão. Será que tá certo isso? Não, né? Então, o primeiro movimento foi contratar mão de obra, entre aspas, né? Então, primeiro eu fui pro freelancer porque eu tinha esse medinho de contratar. Até hoje, eu desenvolvi todo um método de seleção de pessoas, justamente porque eu sofri muito lá atrás. Porque eu contratei pessoas que, né, davam uma atrapalhadinha ao invés de ajudar. E não se encaixava, é isso. Às vezes a pessoa não estava pronta para o momento que eu precisava, ou enfim.
eu não treinei direito, pode ser também. Porque também Contratou tem isso. errado, né? Contratou Porque você não sabe errado. contratar no começo. Você vê minimamente uma pessoa que vai entregar o que você precisa, você Já fala, não, vai beleza, sim. vamos lá. É. O resto Pode a vir, gente pode vir. desenrola depois. É isso que a gente faz. A gente olha lá na faculdade, fulano tem alguém pra me indicar. Me indica um estagiário. Aí vem a pessoa, vai dar errado. Ontem eu falei isso ainda numa mentoria. Falei, não contrata fulaninha que te indicaram, faz um processo seletivo. Porque isso faz toda a diferença. Você entender quem é a pessoa, né? A gente tem 4 fases de processo seletivo. É longo mesmo, mas é porque eu quero que a pessoa que entra Aham. seja uma pessoa Se que encaixa perfeitamente. que né? tem mais chances, né, de ser a pessoa certa. E assim, não é que o fulano que não é a pessoa certa pra mim, não é a pessoa certa pra você. Talvez por teu escritório ela se encaixe, né? Enfim, então lá atrás, a gente começou com os freelas, mas logo eu vi que não ia dar certo. Porque assim, primeiro que sai mais caro pro escritório ter o freela, né? Porque a hora dele é mais cara e tal. E é algo muito mais quadrado, assim, eu não consigo moldar do meu jeito, do jeito que eu gosto. Ele faz do jeitinho dele, tenta se adaptar, mas não gosto. Eu não gosto de trabalhar com freela, assim, em termos de frequência, né? E, eventualmente precisa, beleza, contrata, tá. Mas eu preciso de gente dentro. E aí eu comecei a contratar estagiários no início e liberar um pouco dessa parte operacional, que era o que me travava, assim, de fazer mais coisas. Então, ó, eu não conseguia cuidar do meu escritório, porque eu tinha que estar ali no AutoCAD, tinha que estar ali no SketchUp renderizando. Então, eu gostava muito de fazer render, né? E eu gostava mesmo, assim, era algo que eu fazia porque eu gostava. Enfim, e eu estudava muito sobre isso. Aí hoje eu penso, gente, eu passei, sei lá, 4 anos da minha vida estudando render, para hoje nem sequer SketchUp instalado no computador eu tenho. Mas por quê, né? Porque lá não tinha essa necessário mentalidade. isso, né? E eu precisei fazer por um período e tal. Mas hoje, com certeza, eu não faria. E isso é uma coisa Sim. que eu falo, inclusive, para os mentorados. Falo, olha, se não é teu objetivo ficar o resto do teu escritório fazendo render, contrata alguém e foca em estudar algo que vai te dar retorno em termos de negócio, em termos de crescer o teu escritório, né, como um todo. Então, no início, foi basicamente isso. Assim, quando eu consegui contratar mais pessoas, eu consegui liberar mais essa outra parte da gestão para organizar o restante. Então, a gente montou todos os processos que eu já tinha, mas foi assim de uma parte mais... A gente faz processos em termos de fluxograma, depois a gente entra em livros. Tem um livro assim de processo no escritório. Sério? Porque a gente escreve tudo. E isso é constantemente alterado, né? Até Aham. essa semana, eu mandei para minha equipe, a gente tem que alterar tal coisa no processo. Elas vão lá, alteram. Então, a gente tem isso para qualquer pessoa que entra no escritório, ela lê tudo aquilo e sabe exatamente o que fazer em cada momento. É um pouco do primeiro escritório que você trabalhou, que tinha ISO 9001? Total. Porque lá a gente tinha isso também. Foi o terceiro escritório que eu trabalhei. Ah, tá. Foi esse último que me demitiu. Mas ele me trouxe tantas coisas boas que hoje eu consigo ver o quanto foi bom eu ter sido demitida lá, né? Hoje ele comprou meu método, ele vai... tá na Mas- minha mentoria aqui. Mas foi uma coisa que talvez eu tivesse demorado muito para dar esse passo, né? De abrir o meu escritório. Ter coragem de sair de lá e abrir o meu, Uhum. porque eu tava bem lá, eu sabia, eu tinha muito para crescer ainda lá dentro. Então eu sabia só que eu tinha um teto, né? E eu sabia qual era o meu teto salarial lá dentro, o máximo que eu ia ganhar. E para mim naquele momento ainda era massa aquele teto, só que em algum momento não ia mais ser. Então, nesse desembolar de coisas, foi ótimo para mim, no fim das contas, ter sido demitida, porque eu me obriguei a fazer o negócio funcionar, senão eu teria ficado mais 2, 3 anos lá, certo? Você saiu da zona de conforto também, né? Foi. Você conseguiu dar o pontapé inicial. Foi isso. Ela não foi, saiu, ela foi chutada da É. zona de conforto. Tem isso. Foi um pouco mais triste, né? Mas só um detalhe, um detalhe. Só quem me viu chorando aqueles dias canceriano aqui, né? E quando foi o momento que você olhou assim e falou, puta, eu preciso passar isso tudo que tá funcionando aqui pro meu escritório para outras pessoas? Bom, não teve muito esse momento vindo de mim, né? Na verdade, veio das pessoas. Que eu mostrava porque eu queria mostrar para cliente como que eu organizava, para ele ver como o meu escritório era organizado, né? Então, meu objetivo era mostrar isso Era nos se vender stories um pouco também, né? pro cliente. Aham. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi que alguém lá em Curitiba, uma pessoa que ela tem uma escola de cursos variados, assim. Acho que não sei se tem ainda hoje, mas na época tinha. E aí ela me chamou para dar um curso presencial lá. Isso foi em 2018, acho. Algo por aí. Falou, olha, eu vi que você é muito organizada e tal, os arquitetos têm muita dificuldade com isso. O que você acha de montar um curso tal de gestão para arquitetos? Eu falei, tá, vamos fazer. Se você acha que eu tenho algo a ensinar, né? E aí a gente sentou junto, deu uma estruturada no que eu ia ensinar ali. E a gente deu 3 turmas, se eu não me engano, presenciais, mas era assim, 15 pessoas. Presencial, fim de semana Grupos, inteiro. né? Pequenos. assim. Grupos, aham. E só que lá eu era professora dessa escola, né? Não era o meu curso. Uhum. Beleza, aí eu me mudei para São Paulo e na mudança para cá eu parei de dar esse curso porque ele era presencial. E logo, falando sobre isso no Instagram, as pessoas sempre pediam, né, no direct, você podia ensinar mais sobre isso, você podia ensinar mais sobre aquilo.
E aí, na mudança para cá, eu comecei a mostrar mais de perto, assim, como é que eu fazia. Tarará, tarará, tarará. E as pessoas foram cada vez mais pedindo, eu quero ver de ponta a ponta o que você faz, eu quero entender de ponta a ponta o que você faz. Falei, gente, vamos fazer um Close Friends, então, trazer quem quer aprender sobre isso, porque na minha cabeça, na época, o cliente não quer ver isso, né? Então, vou trazer esse povo pro Close Friends. Então você nem criou um curso, nem nada. Foi só tipo, quer ver uns Separar. negócios diferentes? Entra aqui, aí eu gravo e você vê. Não foi um estruturado. É porque eu não Que ela é conseguiria. organizada. Eu não conseguiria Senão- chamar o povo e, tipo, eu mostro qualquer coisa. Mas de certa Não. forma foi um MVP, assim, né? Foi, total, um MVP. Mas eu sentei e pensei, o que eu tenho para ensinar? Aí eu coloquei no papel. Isso. Eu pensei assim, um passo a passo do que eu poderia ensinar para um profissional que está começando agora ou que está lascado na vida, para se ajeitar ali e conseguir estruturar seu escritório. E aí eu fui escrevendo passo a passo, o que ele teria que fazer. E aí deu 50 passos. E aí eu abri o Close Friends e falei, gente, eu vou ensinar vocês aqui dentro 50 passos para vocês atingirem esse escritório eficiente e lucrativo. Beleza. Abri, criei um link de pagamento lá, joguei no story e veio a galera, né? E eu falava pro Ricardo, meu marido, se vir uns 10 já tá maravilhoso, né? Porque aí eu tô ajudando mais gente, então a gente vai ver como é que vai ser. No fim, eu abri e veio 70. Aí eu levei um susto. Falei, Agora eu gente preciso do céu. entregar um negócio legal, você falou. Foi. Aí eu falei, socorro, agora eu vou ter que fazer um negócio. Não que eu não fosse fazer direito, né? Mas aí dá aquele susto. Eu pensei, meu Deus, tem muita gente vendo. Bate aquele desespero, né? E tem aluno meu que é aluno até hoje, que renova o curso dessa primeira turma lá do Ainda Story. tem Close Friends? Não, porque não. Daí reestruturamos Aí tudo. não, já foi. Porque é que o Close Friends é limitado, né? Então eu descobri isso depois, fazendo, porque eu fazia o quê? Cada dia eu passava um passo no Close Friends, porque o Insta tem 100 stories, né? Então eu não podia passar disso. E aí eu tinha que fazer os meus stories para todo mundo e os stories do Close Friends, e tinha que caber no 100, tudo isso. Então virou uma doideira, assim. Caraca, você publicava bastante stories, né? E não cabia tudo, né? Porque imagina, eu queria passar os passos ali, explicar e tal, planilha, tarará. E aí eu já criei as planilhas, tudo mais. Já tinha 10 planilhas que eu disponibilizava pro povo. Eu sempre digo, gente, vocês pagaram barato nesse negócio, socorro. Porque eu entreguei tudo, o ouro, de tudo que eu tinha no escritório. Eu cobrei na época, só R$197. Foi assim, Close Friends. Aí, beleza, entrou essa galera, ensinei e tal. E aí tinha o dia que eu ensinava, o dia de tirar dúvidas. O dia que eu ensinava, o dia de tirar dúvidas. Então, era 2 meses, todo dia nos stories e tal. Aí, beleza, achei legal, todo mundo elogiou e mandavam depoimentos enormes, você mudou minha vida. Eu falei, gente... Aí eu me assustei, eu falei, como assim, né? Não sabia que as pessoas não sabiam, mas nem o básico, assim, nem o que para mim era óbvio. Então, até esse Close Friends me ajudou a estruturar o curso no futuro. Porque, às vezes, o que eu montei lá inicialmente nos 50 passos eram coisas que, para mim, eu precisava ensinar. Mas ensinando, eu descobri que eu precisava ensinar talvez um pouco mais, talvez mais profundo. Foi tipo aquele cliente que você vendeu primeiro lá de 8 mil, né? Foi. É a vida te falando assim, ó, isso aqui acontece, é relevante e é necessário, né? E tipo você só acredita mesmo assim quando acontece, né? Até isso que a gente falou aqui antes do fluxo de caixa. Primeira vez que eu falei fluxo de caixa, veio a pergunta, mas o que é fluxo de caixa? Eu acho que eu tenho que ir mais atrás. Tipo, voltar alguns passos e ensinar do básico até... E aí, claro, tinham pessoas que sabiam, outras que não, mas a gente tem que sempre colocar todo mundo na mesma página, né? Abraçar todos, né? Isso. Aí, organizei isso e falei, tá, então vou abrir mais uma turma de Close Friends. Aí, abri uma segunda turma, depois de uns 3 meses, e fiz o mesmo processo. Aí, depois dessa, eu falei, não dá pra fazer mais um Close Friends, gente. Muito trabalhoso, não fica tão profissional, porque fica ali no destaque e tal, barará. E aí eu gravei todo o curso, sentei, reestruturei toda a metodologia, conforme tudo que eu tinha aprendido com todos aqueles alunos que entraram ali no Close Friends também. E aí eu gravei bonitinho, coloquei na plataforma e tal, fiz a versão 2 dos 50 passos. E aí foi, mais várias turmas nessa versão. Depois eu regravei de novo, ano passado eu regravei tudo de novo, porque a gente vai aprendendo coisas novas, né? Eu sempre estou em constante evolução, aprendo coisas novas, passo por BOs novos também com os meus clientes. E aí eu vou aprendendo e vou trazendo coisas novas. Então, hoje já está na 3ª versão, 50 passos, que foi o meu primeiro produto lá atrás, né? Meu primeiro produto digital. Já são mais 3 mil alunos também lá dentro. E hoje você ainda mantém o escritório e ainda tem a parte de educação funcionando, as duas coisas juntas. Meu escritório é 100% remoto, minha equipe também, 100% remoto, tem equipe pelo Brasil todo aí. Sério? E a gente atende remotamente também, a gente faz projeto no mundo inteiro, né? A gente tá fazendo na Eslovênia agora, lugar que eu nunca achei que eu faria projeto. Caraca. Mas é muito legal fazer projeto fora, assim, porque é outra realidade de cultura até, né? E aí eu toco as duas coisas, 2 empresas.
Entendi. E hoje a parte de educação já está se tornando maior que o escritório ou ainda tá pau a Depende, pau? em termos, né? Porque cada uma tem o seu olhar, assim, digamos. Lucratividade de uma empresa de educação online é muito maior do que uma lucratividade de projeto. Então, nesses termos, sim. Tá. Mas aí eu vou me dividindo, né? Vou levando da forma que eu consigo. Os dois, da forma que eu consigo, não, né? Me organizo para isso. Tenho meus times nas duas empresas que conseguem me ajudar nisso e estruturar tudo isso. Tudo que eu fiz com o escritório de arquitetura, eu precisei fazer com a empresa de educação também. Ter equipe que me ajuda, a pessoa certa, se contratar certo. Enfim, é toda uma estrutura por trás, né? As pessoas não têm essa noção. Sim. Mas não é assim, a arquiteta abriu um cursinho lá, tá vendendo. Não, gente, tem mais de 10 pessoas trabalhando ali atrás desse produto, desse curso, para que ele funcione e para que eu possa atender bem meu aluno. Porque não é só vender, né? É, todo o E time. tem a questão do ser skin in the game também, né? Porque, tipo, beleza, eu tô ensinando as pessoas a ter um escritório e eu não tenho um escritório. Tô bonitona aqui ensinando os outros a abrir um escritório. É o que mais tem, né? Mas, não só na arquitetura, em todas as áreas, né? É. Infelizmente, tem muita gente aí que, me formei, beleza, agora eu vou dar curso. Né? Então, tudo bem, se é o teu caminho, se você tem o que ensinar. E se tem gente comprando, né? Mas eu concordo com você, assim, você tá ali no jogo, você vê isso com o cliente todos os dias, é completamente diferente, porque você já passou por isso. Assim, eu poderia, por exemplo, não ter mais o meu escritório hoje, visto que eu tive muitos anos de escritório e tenho toda uma trajetória do que eu já passei para ensinar, né? Acho que isso tranquilamente. Mas eu gosto de ter o escritório também, gosto de ter as duas frentes, porque eu gosto de fazer projeto também. Gosto das duas coisas. Mas, claro, eu estruturei todo o meu escritório para que ele funcionasse nesse formato remoto e que não dependesse tanto de mim. Entendi. Porque se ele dependesse tanto de mim, eu não ia conseguir ter outras empresas, né? O meu perfil é ser empresária. Então, eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou ter 10 empresas. Não sei, porque eu sempre tenho novas ideias e quero fazer novas coisas. Se renovar, né? Então, assim, eu jamais estaria satisfeita sendo arquiteta e tendo só meu escritório de arquitetura, sabe? Porque eu estou sempre tendo novas ideias de novos negócios. Acho que o meu perfil é muito mais empresária, né? Então, hoje eu sou uma empresária da arquitetura. E o meu time me apoia nisso para que isso funcione também. E eu sou empresária de outras frentes também. Engraçado que você, desde o começo, já tinha essa visão, né? Por que será que você já tinha isso de, não, vou começar a passar essas tarefas operacionais para os outros? Porque tem gente que demora muito para chegar nesse ponto, né? Às vezes passa a vida inteira e não consegue fazer isso. E você não tinha esse apego desde o começo, né? De tipo, não, eu que vou fazer aqui o projeto, eu que vou fazer aqui o render. Eu acho que é porque eu sabia que para escalar, para fazer dinheiro de verdade, eu precisaria abrir mão do operacional. Mas não tem como você fazer muito dinheiro você estando no operacional. É muito difícil. Assim, um ou outro consegue, mas é muito difícil. O caminho é mais sofrido, né? Você tem que começar a cobrar mais alto o ticket médio, começar a ter uma margem maior, tentar pegar projetos de mais alto padrão, né? Que realmente consegue sobrar um pouco mais de margem. Sim, mas mesmo assim, mesmo projeto de alto padrão, como é que você vai tocar 3 projetos de alto padrão sozinho. Ao mesmo tempo sozinho? Um cliente que demanda muito de você. Né? Então, e tem muita gente que fica com, mas como é que eu vou passar a criação para alguém da minha equipe? Criação tem que ser eu. Né? E a pessoa ainda quer fazer criação dentro do SketchUp, não é assim fazer um croquis. Ela Mas quer aí modelar. vem a questão de você também escolher bem o seu profissional que você vai contratar. Sim. Se você contratar certo, você não vai ter problema de passar o criativo para a pessoa. Em paralelo, um treinamento eficiente. Exato. Porque eu também não posso jogar a pessoa, cria aí. Né? Com certeza. Mas isso também acho que é um pouco de apego, né? Tipo, tem que ser o ego do arquiteto, né? Falar, amigo, você tem que ganhar dinheiro, não ganhar prêmio. Mas é que a gente se forma também com isso, né? Acho que a faculdade também traz isso do ego. Que, porque é seu. E o arquiteto tem o ego um pouquinho elevado, né? Nós somos assim. Vamos combinar. Vamos ser sinceros. Então, assim, a gente tem que desapegar um pouco disso se você quer crescer como empresa, né? Porque mesmo que você está sozinho lá no teu quarto, trabalhando na cozinha, eu sempre falo isso. Você tem que se sentir empresário, senão o teu escritório não vai crescer nunca. Você não vai, eu tô aqui sozinho, então eu só vou começar a me sentir empresa, a contratar pessoas, a agir como uma empresa quando eu abrir uma porta. Tá, então você vai demorar 3 anos para daí começar a agir como uma empresa? Não, começa a agir agora que você está trabalhando no teu quarto. Agir assim, o cliente sente isso, sente mais segurança em você também. Você vai fechar mais projetos, você vai ter um cliente que confia mais em você, que vai te indicar mais. E é todo um ecossistema que envolve isso, né? Foi o que você fez. Você pode não ser agora. Você quer ser, você pode não ser. Mas se porta como você sendo aquilo e a pessoa vai acreditar. Vai acabar Você vai passar acontecendo, segurança para o cliente. E essa questão do atendimento online, você sempre teve essa veia? Porque você começou pelo Instagram, tá conectado com isso. Por que você optou seguir esse caminho do online? Sou introvertida, né? Já falei isso aqui. Então, o meu desejo, antes de existir pandemia, sempre foi ter o escritório. Na verdade, não sempre foi, né? Vamos separar os momentos aqui. Eu tinha a crença da faculdade que eu precisava ter o escritório físico para ter sucesso.
Que isso Aham. a gente já vem enraizado, né? Sim. Dos professores e tal. Ah, não, quando você abrir teu escritório, a gente conversa. Tanto que isso que a gente acabou de falar aqui vem muito disso. Então, quando você abrir teu escritório, aí sim você vai ser um arquiteto de verdade. Não é um arquiteto que tá brincando de fazer projeto em casa. Então, eu tinha isso também. Eu vim com essas crenças da faculdade. Então, quando eu fui demitida, comecei a trabalhar, as coisas começaram a dar certo, depois daqueles meses turbulentos que a gente falou aqui, eu comecei a procurar uma sala comercial, lá em Curitiba. Eu fiz faculdade lá, me formei lá, eu trabalhei lá um tempão, né, depois que eu vim para São Paulo. Aí, beleza, procurando sala comercial, tal, procurei cowork, será que faz sentido? Não sei, vi salas, tal. Tava fechando uma sala comercial já, só que eu só reclamava. Tudo que eu via reclamar, eu falava pro meu marido, mas eu vou ter que pegar o trânsito, porque eu vou ter que fazer isso, porque eu não quero veja só, não sei o quê. E eu não tava feliz com aquilo, sabe? Só que eu não percebia. Aí um dia eu fui buscar ele no trabalho e a gente voltando, eu falei, eu fui ver tal lugar, acho que eu vou ter que fechar esse, que não sei o quê, pé da vida, né? Ele falou, acho que você não quer, né, ter o teu escritório físico. Ele falou pra mim, você tem certeza que você quer? Aí eu, então. Pensando bem. Então, aí ele falou isso, me deu um estalo. Assim, quer saber? Tá dando certo assim, por que eu preciso ter o meu escritório físico, né? E aí eu falei, então tá. Então eu não vou ter, eu vou fazer esse negócio funcionar remotamente. Tirou um peso já das costas, né? Nossa, foi muito simples. Aluguel, reforma, Aham. projeto, trânsito. Sem contar todos os custos, né? E o meu marido trabalha com tecnologia. Então, para ele é normal o remoto. Sempre foi normal o remoto. Então, ele tinha essa visão e eu tava ali limitadona, né? Não olhava para isso. Isso lá em 2017 ainda. E aí ele me falou assim, tá, vamos fazer o negócio funcionar. Mas como, né? E aí tudo que as pessoas pensam, mas como é que eu vou fazer isso? Isso muito antes da pandemia, né? Hoje em dia é normal, mas antigamente eu falava isso e as pessoas, você vai... Sabe? Ninguém acreditava. Falavam mal de mim, assim, muitas coisas. Muitas coisas. Porque as pessoas diziam, que você acha que você vai ter um escritório de sucesso trabalhando de casa? Você sai do normal, Que você é louco, autoridade, né? né? É porque tem esse negócio da autoridade do escritório e tudo mais, né? Mas é uma crença só, né? Para alguns clientes, realmente. Tem o cliente que vai querer ir no teu escritório, ver o porte lá do teu escritório, tomar um champanhe, toda aquela coisa que alguns escritórios promovem, uma experiência, e não tá errado. É aquele cliente, né? Mas eu não queria atender esse cliente, não. Primeiro que não é meu perfil, né? Eu sou uma pessoa muito assim, despojada, eu sou introvertida, eu não sou... enfim, né? Já falei isso várias vezes, mas é para vocês entenderem o perfil. Aí, eu falei, vou fazer funcionar. Eu precisei, revisitar todos os meus processos e dizer, isso vai ter que funcionar no remoto, isso vai ter que funcionar no remoto. Porque aí eu tinha 2 estagiárias só na época, e eu queria crescer o escritório. Então, todo o meu plano de negócio dali para frente, que eu já tinha estruturado, eu precisei rever que de tudo isso aqui que eu coloquei não vai funcionar se não tiver um escritório físico. E aí eu fui, item a item, melhorando e entendendo o que eu precisava fazer. Claro, fui fazendo adaptações no processo, porque não é assim também do dia para a noite, mas funcionou, tem funcionado até então. E aí foi. Tanto que quando veio a pandemia, lá em 2020, muita gente falou, mas meu Deus, gente, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, gente, só faz, é só fazer a mesma coisa, mudar isso daqui, isso dali, e pronto, vai funcionar igual. Porque as pessoas não acreditavam que funcionava, né? Hoje em dia, muita gente trabalha híbrido, trabalha remoto. Mas eu passei por muito preconceito, assim, porque ninguém acreditava, de verdade. De cliente, inclusive. Cliente Porque que ainda não vinha... tinha chegado a pandemia. Depois da pandemia, Agora é normal. a galera foi entendeu. forçada a conviver no online, né? Mas antes Sim. você tava um step antes ali, né? E tinha O que todo foi esse também bom, preconceito. porque quando chegou depois da pandemia, você já tava Nada liso. na frente. Né? Enquanto tava todo mundo querendo aprender, você já tava pronta, né? Foi. E, enfim, aí, nesse momento que eu tomei essa decisão, fiz o negócio acontecer e comecei a contratar remoto. Mas aí, claro, você tem que contratar pessoas que têm o perfil do remoto. Você tem que ter clientes que têm o perfil do remoto. Então, tudo tem que funcionar junto, né? Não adianta eu querer ter esse cliente que quer o champanhe, que quer o bolinho, que quer a arquiteta de Scarpa e blazer ali. Que não tem como você Não mandar o é o bolinho meu pra casa do cliente. Não, inclusive isso tudo linka com aquilo que eu falei do Instagram lá atrás. O meu cliente é prático, ele não quer. Inclusive, eu atendo clientes aqui em São Paulo, Alphaville, que eu nunca nem encontrei. Por quê? Porque ele não tem tempo de ficar indo em escritório. Né? Porque eu até digo, às vezes, quer encontrar num café? Mas eles nunca querem. Porque é o meu perfil de cliente, né? Eles não querem saber. E a gente não faz obra também. Então, às vezes, a gente se encontra assim por acaso, quando a gente vai fazer produção, alguma coisa assim. E mesmo assim, a gente tem um contato com o cliente, um atendimento muito próximo, só que no online. Entendi. E aí você teve que entender também qual era esse perfil desse cliente, né? No começo, isso já foi claro para você? Como que você foi definindo qual é esse cliente? Na verdade, teve esse processo de algumas pessoas que vinham pedir orçamento, né, pelo Instagram, normalmente pelo Instagram, diziam, mas como assim? Você não tem escritório? Não. E até isso é uma coisa de posicionamento, né? Porque às vezes os alunos falam, mas daí eles vão me perguntar se eu não tenho escritório, eu vou falar o quê? Você vai falar que não.
Tipo, você não precisa falar, então, não, e se ficar se justificando, porque aí Senão a pessoa fica vai achar até- isso ruim. É, Uhum. porque você fala com peso, né, o negócio. Você já fala Exatamente. degradando, né? É igual falar preço quando você mesmo acha que tá caro, sabe? Então, Então, já- deu 15 mil, mas você pode parcelar em 8. Mas a sabe? gente pode ver já uma forma de você conseguir fazer isso aqui, não sei o que lá, e baratear. Aham. Tipo, a pessoa já vai, meu. Você já passa a sensação que nem você tá confiando naquilo, né? Aham. Então, foi isso. Aí eu fui sempre trazendo para as pessoas, olha, não, claro, um monte de gente no caminho achou, não quero fazer com essa pessoa não. E tudo bem, até hoje deve acontecer. Mas hoje fica tão claro que a pessoa nem chega até mim, né? A gente já tem vários filtros que cliente ideal que chega no final do filtro para pedir o orçamento, para a gente também não ficar perdendo tempo com cliente que não é nosso. Então, ele que vai Aham. encontrar o caminho dele, vai encontrar o profissional que realmente vai funcionar que o escritório vai funcionar para aquele profissional. E são pessoas Uhum. mais jovens que são adeptas a esse modelo totalmente online? Mas não tão jovens. A gente costuma atender assim 35, 45, não é a galera menos de 30. Porque menos de 30 normalmente é o primeiro apartamento e tal, Uhum. então é um perfil de cliente diferente também. A gente atende também, se vierem, claro. Uhum. Geralmente não tem normalmente- dinheiro ainda Tem pra sim. fazer as coisas. É, que é alguém que está com seu primeiro apartamento, quer fazer algo mais. E a gente tem, assim, ó, os nossos projetos costumam custar mais ou menos tanto metro quadrado. E a gente já Aham. fala isso para a pessoa, para não frustrar depois no final, né? Uhum. Para ela ter noção disso. Então, ela gostou do meu projeto, ó, isso aqui vai custar tanto, você quer mesmo, né? Claro que eu não falo assim, mas ela fica subentendido. Então, às vezes a pessoa vem querendo gastar R$ 1.000 o metro quadrado e reformar todo o apartamento. Impossível, né? Então, a gente precisa colocar a pessoa na realidade. Aí, obviamente, essas pessoas acabam não fechando porque elas vieram pelo estilo do projeto mas tá tudo bem também, né? E isso é uma coisa importante de profissional entender, né? Profissional, arquiteto, design, que, cara, se a pessoa não é o teu perfil de cliente ali, não vai casar com o teu escritório, tá tudo bem ela não fechar. Você precisa procurar o cliente que vem, que vai estar de acordo com o que você quer vender. Aham. É igual a marcenaria. Até Eu tenho porque certeza que tem- vocês têm um público muito específico, que é o público que vocês atendem. O público que Tem. quer fazer lá o perfilzão, o negócio Ah. tudo aparente. Não é o público, né? Ah, exatamente. Então, existem públicos para tudo. E esse é um grande quê de qualquer negócio, você entender Sim. quem é o teu cliente. Né? Nosso Ah, e público são existe- famílias mais estabelecidas, já Sim. tem filho, já tá talvez numa segunda casa, Eu acho já que é o tem um mesmo emprego. público dela É, também, eu acho né? que é um público muito parecido, né? E valoriza um negócio bem feito. Sim. Valoriza porque que custa Qualidade, um pouco né? mais, às vezes. Já fez alguma vez já fez alguma vez de qualquer jeito e deu errado, ou não Deu ficou do B.O. jeito que queria. É. Uhum. E às É. vezes até a gente atende o cliente que já teve experiência com um profissional antes. Sim. Então ele valoriza muito essa questão dos processos e tal. Aham. Porque, né? A cliente que já teve muito BO com um profissional. Apesar É uma- que eu sempre digo, né? Se o cliente chega na primeira reunião falando mal do arquiteto anterior, acende 10 luzes vermelhas, Difícil. porque o cliente provavelmente é difícil também, né? Pode ser que seja pros dois lados, né? Pode ser que o arquiteto tenha sido ruim, mas o cliente Uhum. também pode ter dificultado muito. E uma coisa que eu até vou voltar um pouco para falar, que é a questão de, se não for, esse cliente não for seu perfil, não tem problema. Porque tem cliente para todo mundo. Então, você tem esse perfil, mas tem gente que tem o perfil desse cliente. Então, não precisa se preocupar com isso, com certeza. Você Exatamente. sabendo tratar com isso, você vai vir cliente. E não Você- sofrer, né? com Mas é isso. difícil Sim. deixar dinheiro na mesa. Sim, O muito. pessoal fica muito preocupado com isso. É. Porque se fala assim, é só você falar não. Aí Mas você fala, aí caramba, não. mas Não é... tem nenhum cliente, né? Não Diga tem não nenhum pra isso. cliente, diga não, como assim? Não é Só tão tenho fácil esse, assim. como é que eu vou negar, né? Então você acaba, principalmente no começo, você acaba se sujeitando mesmo a clientes que Sim. não é o seu perfil, que não tá no dentro do preço adequado. Você passou por isso, né? Mas Claro, você tem que saber naturalmente. ir se posicionando com o tempo, porque senão você perde o controle da situação também, né? É, e tudo é como você se comunica. Porque, assim, lógico que eu atendi muito cliente que não era o cliente que eu queria atender, assim, não era o perfil do cliente que eu queria. Mas tudo bem, precisava de dinheiro também, né? Então, bora fazer. Só que, como eu me comunicava? Gente, até hoje tem coisa que eu não posto no meu Instagram. Porque não é o que eu quero atrair mais, né? Uma coisa que eu sempre falo, a gente é nichado em projetos de interiores residencial. Ah, então você não faz nada de comercial? Se a pessoa chega para mim, eu quero fazer minha loja, eu falo, olha, a gente não faz. Agora, eu tenho muito cliente que tem escritório e tal, e às vezes eles chegam e pedem, olha, fiz a casa. Eu queria fazer meu escritório com você. Claro que eu vou atender meu cliente e vou fazer o escritório, mas você não vai ver no meu Instagram esse escritório. Você não vai ver uma laje comercial no meu Instagram, porque não é o que eu quero atrair mais. Então, tá Uhum. tudo bem você fazer Sim. os projetos que tá aparecendo, o que você tá conseguindo fechar aí, mas foca na tua comunicação no que você quer atrair mais. Não adianta você postar A e querer B, né? Não E em tem relação a estilo de projeto, essas coisas, vocês optaram por seguir alguma coisa? Como que vocês se posicionaram nesse sentido? Foi muito
de gosto pessoal mesmo. Eu fui encaixando com os primeiros clientes que pediram mais ou menos o que eu gostava e foi encaixando. Não foi nada muito Mas assim, não tem, vou tipo, uma seguir. linha que define o seu escritório hoje. Não, a gente é bem aberto, inclusive. Inclusive, os clientes elogiam por causa disso, né? O meu perfil de cliente gosta de ter essa participação em termos de estilo também. Então, a gente tem um estilo muito parecido. Se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver, os projetos têm um estilo por trás, mas eventualmente vai aparecer algum que sai um pouco da linha. Por quê? Porque é o cliente que queria algo muito específico e tal. Então, a gente costuma ouvir muito o cliente. Claro que a gente traz um pouco para nossa linha, mas esse ponto de o cliente quer tal coisa e eu chegar e dizer, não, isso aí você não vai ter, a gente não tem esse posicionamento. A não ser que seja assim muito péssimo, aí eu dou a dica. Porque tem coisas que não dá, né? Fala, olha, veja bem isso aqui, ó. Porque Deixa às vezes eu... o cliente Vamos realmente não repensar. tem a noção, né? Aí você fala, olha, isso aqui não vai ficar legal. Mas se você quiser mesmo assim, mesmo sabendo, às vezes, porque às vezes tem um valor sentimental, né? Às vezes tem Sim. uma peça lá de 1.800 que foi do tataravô, sei lá. Se você quiser, tudo bem, mas não conta que fui eu que fiz Ah, o é. projeto. Aí a gente só não vai fotografar, não vai usar isso para portfólio, mas é a casa dele, né? Tem que ser do jeito dele. Então, isso é muito sobre o que a gente falou antes, entender de pessoas. Eu não vou fazer um projeto para ficar no meu portfólio, vou fazer um projeto para o cliente viver, né? Então, eu tenho que pensar em quem vai usar e não no meu portfólio. No Sim. portfólio, eu posso fazer um projeto fictício, fazer um render, pronto, portfólio. Né? Mas eu quero fazer um projeto para o meu cliente que ele goste, que ele viva, que ele não fique me odiando o resto da vida toda vez que ele olhar para aquela banqueta e lembrar de mim. Né? Não, entendi. Eu queria trazer agora uma pergunta voltada para os arquitetos mesmo, tá? Quais são os... A gente tem 50 passos, são bastante passos, mas se você pudesse classificar alguns pilares que você enxerga assim como os mais importantes que o cara tem que mudar hoje já no escritório dele para ele passar a ser mais lucrativo, ser mais eficiente. Você poderia Tudo, dar né? um ali? É difícil falar, Mas os principais, assim, Sim, os eu mais entendo o que gerais. você tá falando. Porque normalmente o profissional olha para o quê? Cliente, precisa de cliente, né? Então, é a primeira coisa que ele quer. Mais cliente, como é que eu capto o cliente? Só que, muitas vezes, você não fez todo o resto. E aí você vai ter cliente, você não vai saber fazer tudo o resto. Então, você precisa olhar para as duas frentes. Um dos maiores erros do profissional é precificação. Saber precificar um projeto. Isso, de longe, é um dos maiores erros. Beleza, agora eu sei precificar, pelo menos você não está tendo prejuízo. É no metro quadrado que vai cobrando o projeto? Socorro, né? Socorro. Mas a maioria se forma achando que é isso. Eu me formei achando que era isso. Bota o metro quadrado e é isso aí. Mas não, né, gente? Não faz sentido você cobrar por metro quadrado algo que eu vou fazer uma cozinha, duas cozinhas no mesmo prédio e eu vou demorar o dobro do tempo de uma e outra, dependendo do que o cliente me pedir. Então, não faz sentido eu cobrar por metro quadrado. Enfim, né? A gente pode entrar muito nesse assunto. A precificação é um ponto muito importante. Gestão de processos, que, assim, quase ninguém faz sem estudar disso. O que é o processo? É você entender o passo a passo do que acontece no teu escritório. Passo a passo do projeto, passo a passo do atendimento, passo a passo de contratação. Isso tudo é processo. Por quê? Porque se eu atendo um cliente de um jeito, outro de um jeito, eu não tenho como organizar isso, mensurar o tempo disso para eu poder cobrar certo. Então, tá tudo interligado, né? Eu preciso entender o processo, cumprir o processo, que o processo existe para ser cumprido, porque acontece isso também. Ah, mas tal cliente pediu tal coisa. Não, o processo existe para ser cumprido. Se eu fizer diferente para cada projeto, eu vou ter prejuízo na certa, né? Porque a nossa margem, assim, de ter prejuízo ou não, é muito baixa. Porque se eu resolvo fazer uma coisinha a mais para o cliente, às vezes me toma 40 horas, que foi esse meu lucro. E o tempo ali é crucial, né? O tempo é E crucial. se você se perder ali nesse negócio, você não entender o limite de onde vai o negócio, você pode se perder muito fácil, né? Muito, muito fácil. Então, o processo está completamente ligado com a precificação. Isso é imprescindível entender. O marketing não precisa nem falar, todo mundo já está entendendo sobre isso, mas eu vejo que as pessoas olham muito só para marketing, esquecem o resto, É sabe? porque a pessoa também fica desesperada para ver o dinheiro entrando, né? Então, assim... Tem o lado que, beleza, você precisa começar a fazer projeto para ter dinheiro no bolso e poder fazer o resto, mas também você não pode ficar focando nisso por anos e não olhar para o resto, porque aí você não vai ter um escritório que lucre, né? E lucro é um dos pontos que eu falaria aqui também, porque não adianta você faturar um monte e não lucrar. Então, existem escritórios grandes, porque eu tenho alunos grandes também, que têm escritórios grandes, que quando você vai ver o faturamento versus lucro, um escritório pequeno lucra mais, às vezes, do que o escritório grande, porque ele tem muito custo, ele tem muita gente, ele tem um escritório físico lá no lugar tal, e o custo é enorme, fica inflado. Para você ter lucro ali, você precisa, né, ter uma organização, uma gestão bem feita. Então, isso acontece também, as pessoas não têm nem noção, né? Você pensa às vezes que, fulano que tá lá, fechando, sei lá, 50 projetos no mês, tá bem. Nem sempre, nem sempre. Ter muito cliente não é sinônimo de ter um escritório lucrativo. Não necessariamente. Às vezes você pode ter um cliente e ter um escritório super lucrativo. Aí, claro, o lucro, valores de lucro vai depender de quanto você fechar, de quanto você colocar a mais, né? Mas, assim, o 50 passos, inclusive, é dividido assim. Gestão de processos, gestão de equipe, a parte de marketing, branding,
a parte de gestão de projetos, que aí é cronograma, programação de cada um, e a organização do modelo de negócio, que é você estruturar o teu escritório hoje e saber o que você quer dele daqui a 1 ano, o que você quer daqui a 3 anos, o que você quer daqui a 5 anos, porque você precisa ter um norte, um caminho a seguir para você poder perseguir, né? E não só, vou fazendo, vou captando aqui, o que der, deu. É meta semanal, meta mensal, meta trimestral, meta... As pessoas devem estar pensando, meu Deus, que chata. Né? Porque a gestão tem esse lado, mas que negócio que vai crescer sem olhar para isso? Né? Exato. E você comentou também que tem planilhas, que tem algumas coisas assim. O pessoal deve achar chato, mas eu fiquei muito curioso para entender o que tem nessas planilhas, porque eu acho que essas são ferramentas que você deve entregar para o pessoal que eles realmente conseguem colocar em prática isso, né? Sim, e é justamente por isso que elas existem. Porque assim, quando eu montei o meu escritório lá atrás, eu não tinha dinheiro para comprar software de gestão. Então eu falei, vou fazer isso aqui funcionar com as minhas planilhas, né? E eu sempre gostei de Excel. E aí eu montei as minhas planilhas para fazer funcionar a minha metodologia. Depois que eu criei os cursos, eu precisei adaptar para funcionar para mais gente, né? Não só para mim. Mas a gente tem mais de 10 controles e planilhas que eu disponibilizo. E assim, se você não quer gastar com software de gestão, você não precisa. Você consegue fazer tudo com as planilhas dos nossos controles. Então, por exemplo, um dos nossos planilhas melhores, assim, ao meu ver, porque ela é praticamente um software, é a nossa planilha de fluxo de caixa. Então, lá você vai colocar entradas e saídas, mas você vai ter visão de lucro, você vai ter visão de equipe, você vai ter visão de tudo que acontece no teu negócio, em termos de gráficos, em termos de dia a dia, em termos mensais, anuais. Então, toda essa análise é uma planilha que parece simples, mas é todo um programa. Bem Demorei complexa, mais de 6 meses para montar essa planilha. E eu mesmo que faço. Porque eu sei o que eu estou fazendo ali, né? Então, eu que trouxe toda essa metodologia. Eu criei primeiro para mim e depois eu adaptei para os alunos também. Outra planilha importante é a de precificação, porque é uma ferramenta, né? Porque uma coisa eu sempre digo, você tem que aprender a fazer na mão. Então, eu ensino na mão e depois eu ensino na planilha. Eu tenho muita dúvida sobre precificação. Tem que aprender a cobrar na mão, no papel, né? Para você entender a lógica, para depois você passar para a planilha. Então, e tem muita gente que erra nisso também, porque precificação é complexo. Quando você olha, beleza, eu tenho que saber o valor da minha hora, multiplicar pelo tempo e é isso. Não, mas o valor da tua hora tá certo. E normalmente, quando eu vou avaliar de mentorada, assim, não tá certo, porque a pessoa considera o tempo produtivo errado. Coloca lá que trabalha 8 horas no dia. Ninguém é produtivo 8 horas por dia, isso não existe. Então, se você coloca 8 horas, pode saber que tá errado. Custo, não coloca custo direito. Então, eu trabalho em casa, mas eu tenho que considerar um aluguel, eu tenho que considerar que eu tenho um condomínio, que eu tenho luz, que eu tenho internet. Tudo isso, parte é do meu escritório, por mais que eu estou em casa. Então, porque eu preciso ter uma internet melhor, então eu preciso tirar do escritório isso também. Enfim, tudo que você pensa que você pode gastar, evento, revestir, tudo isso tem que entrar no valorzinho lá da tua hora. Outra coisa também que muita gente erra é esse valor de hora, fazer um valor global para o escritório. Não, mas por que o valor da minha hora vai ser igual ao do estagiário? A minha hora tem que ser mais cara, a minha hora tem que ser mais valorizada dentro de um projeto. O que eu colocar de tempo meu num projeto tem que valer a pena, porque a minha hora é mais cara. Então, eu tenho que pensar assim, porque a minha hora produtiva é muito menor. Se um estagiário que trabalha 4 horas no dia, ele tem 3 horas produtivas, eu que estou lá, sei lá, trabalho 8, mas eu tenho hora produtiva 2. O que é hora produtiva? Que estou em projeto. Eu estou fazendo coisa ali que vai me resultar em dinheiro. Gestão não é hora produtiva. Então, hoje eu tenho pouca hora produtiva. Então, essa hora é cara. Por que eu vou colocar uma hora aleatória, uma coisa aleatória dentro de um projeto se isso não faz sentido? Então, quanto mais você entende disso, mais você entende que você precisa delegar e ter pessoas na equipe, né? Porque um projeto com pessoas, ele é mais barato do que um projeto que você faz sozinha. Isso, normalmente, as pessoas ficam, nossa, como assim? E é assim mesmo. Porque as pessoas só pensam no custo, né? Vou contratar um estagiário. Ai, meu Deus, R$1.000 a mais no mês, né? O que eu vou fazer? Mas, na verdade, se você tem projeto para completar todo esse período de tempo, sai mais barato, porque a hora dele é mais barata, a hora do estagiário é mais barata, a hora de produção é mais barata. E em relação a essas pessoas hoje, né? Foi um desafio grande poder alinhar tudo isso daí com elas, né? Porque uma coisa é você desenhar o seu processo bonitão lá no papel, outra coisa é fazer as pessoas fazerem esse processo acontecer, de fato, né? Sim. Como foi esse processo para você, tipo, galera, tô colocando o projeto aqui na mesa, tô colocando esse processo aqui na mesa, a gente vai seguir assim. Foi fácil? Não. Até que eu consegui ter pessoas assim que eu contratei certo, que eu selecionei certo. E certo, assim, no sentido que estavam muito mais alinhados com o que a gente procura no escritório. Foi um tempinho. Mas, assim,
engrenou, e hoje é muito difícil a gente contratar alguém que não está alinhado, mas porque aí eu fui cada vez mais rígida no processo seletivo, né? Hoje, às vezes, a gente abre o processo seletivo e vem 300 currículos, assim, em um dia. Então, você faz toda uma avaliação, ele sobra 5 para avaliar. Quando para uma pessoa que realmente está de acordo com o perfil, não é que a pessoa é ruim, é que às vezes não está de acordo com o perfil do escritório, né? Não adianta você contratar também. Senão... Isso. Então, é todo um combinado ali de treinamento, porque a pessoa, ela entra, mas ela precisa ser treinada para estar de acordo com o escritório. Processo, ela precisa entender o processo, inclusive ela tem treinamento de processo. Hoje, todo mundo que entra no escritório tem mais de 40 horas de coisas para assistir antes de começar a trabalhar. Isso tudo é treinamento para a pessoa ficar afiada e começar direito. Então, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, ela assiste todo o tempo de treinamento. Pelo menos uma semana é só treinamento. A grande vantagem é que a pessoa faz o seu curso, né? Também. Então, Já acho que sai afiada já. Normalmente eu coloco o projeto de A a Z, que é um curso mais de interiores, assim, que a gente passa prancha por prancha, que não é os 50 passos. Os 50 passos é gestão, né? Que é para donos do escritório. Ou para quem está começando e tal. O projeto de A a Z é um curso bem de metodologia de projeto de interiores, o que a gente faz. Aí esse é o primeiro curso que elas assistem. Porque lá tá tudo, prancha por prancha. O que eu gosto que tem, o que eu não gosto, cota sim, cota assado, tá tudo lá. E aí tem todos os nossos treinamentos de processo também. Que aí aqui a gente faz assim, você começa assim, você termina assado. Tudo que você precisa tá nessa pasta. Precisa de tal coisa, tá nessa pasta. Então tá tudo lá. Eu não preciso sentar e ensinar nada para ela, porque tá tudo gravado, tudo escrito, tá tudo lá. Acho que essa é a grande vantagem de ter uma metodologia e um curso, né? Que Ajuda facilita bastante para os seus funcionários, né? Sim, mas eu ensino o aluno a fazer isso também, para ter os seus próprios treinamentos, né? Por exemplo, não adianta eu passar o meu treinamento para outros escritórios. Cada um tem que fazer o seu, porque cada escritório é diferente, tem os seus processos diferentes. Perfil diferente também. Então, eles têm que fazer os deles também. Pode passar o curso pro estagiário assistir. Não os 50 passos, o outro. Mas tem que fazer os seus também, né? Tem que fazer o treinamento. Então, é todo um tempo que o empresário tem que dedicar para ter uma equipe que ajude, né? Não é só sair contratando. Imagina, você sentar e gravar. Só que você pode ser a primeira pessoa que você contrata, você vai fazendo zoom com ela e vai gravando aquilo, e isso tudo vira treinamento, né? Então, você faz uma vez só. Depois, para as outras, já está feito. Mas precisa ter essa consciência, que senão você faz o quê? Você senta do lado da pessoa e vai ensinando. Quando entra a próxima, você tem que fazer tudo de novo. E assim vai. Você perde teu tempo, que é a hora mais cara do escritório, né? Lembrando, para ensinar cada um que entra. Então, isso não é nada eficiente. E isso eu faço desde o início, ó. Desde as primeiras pessoas que entraram, eu já fui montando esses treinamentos, porque eu tinha ciência que eu queria já. Mas isso eu trouxe desse outro escritório, né? Que a gente tinha muito isso lá também. Que eu coordenava essas 8 pessoas, mas eu contratava e demitia também, né? Que ia trocando, assim, às vezes, as pessoas. Então, eu precisava fazer esse treinamento. Não é fácil. É a primeira vez que eu fiz isso, eu falei, caramba, eu vou ter que gravar esse troço, porque eu ficar repetindo cada vez tudo isso. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Então, foi um processo de aprendizagem que hoje eu aplico e ensino porque eu senti na pele, né? É bem isso. Mas eu acho que o que você falou aqui hoje não serve para escritório só. Não. Não serve para escritório. Tem várias coisas que eu fiquei pensando assim, nossa, é verdade, né? Isso serve para qualquer negócio. Então, se você tem uma construtora, se você é corretor de imóveis, isso aqui serve para Corretor você de também. imóveis, certeza. dentista, porque é o mesmo modelo, tipo, o cara ele vai ter um limite de teto, ele não vai conseguir atender mais, ele não vai conseguir ganhar mais dinheiro, vai ter que estruturar como empresa, como gestão. É a mesma Adaptar lógica. todas as áreas, né? Sim, Só adaptação. é tudo aplicado. Só que o que eu fiz ali dentro é voltar para o escritório de arquitetura, né? Mas tudo conceitualmente é tudo Mas aplicado. porque você é focada nisso, né? Então você precisava mesmo focar. Sim, e quando o 50 Passos nasceu, não tinha um curso de gestão. Assim, tinham alguns cursos, poucos na época, que ensinavam empreendedorismo e tal, mas não era algo assim, passo a passo, né? Porque eu sou a É pessoa meio que uma metodológica. jornada, né? Tipo, que o cara segue, né? Ele realmente tem uma sequência, né? Nesses passos. Ele tem que ir fazendo, você fez já pensando numa linha cronológica pro Sim, cara aplicar. assiste, aplica. E quando você terminar o curso, você tá com tudo feito. Entendi. Então, claro, você tem que ter o teu esforço ali de ir aplicando, porque só assistir não dá resultado nenhum. Tem que assistir e aplicar. Né? E isso é uma coisa, inclusive, que o doutorado me trouxe muito, de estudar a metodologia, de trazer essa didática. Porque também é uma coisa hoje em dia muito comum, né? Qualquer um abre a câmera e cria um curso. Tá tudo bem, maravilhoso, todo mundo pode ensinar. Mas você criar um curso e fazer a pessoa aplicar, gente, É muito complicado. porque assim, vocês podem não imaginar, mas a maioria das pessoas compram e às vezes nem abre o produto. Nossa, eu já fiz isso mesmo. Isso é muito Com frustrante certeza. pro professor. Você já fez? Eu também já fiz. Já. Mas é muito frustrante pro professor, porque você fica assim, cara, eu queria tanto que ele assistisse e aplicasse, eu sei que vai ajudar, sabe? Aí a pessoa nem abre o produto. A pessoa só comprou pra ela colocar compra lá que ela aplica o método da Aline, pronto. Pôr na gaveta. Só de comprar já tá aplicado. Podia, né? Podia ser simples assim, mas não é. Tem que ter, tem que pôr a mão na massa pro negócio funcionar, né? É estudo, né?
Não vem nada do céu, não adianta. Não, eu sonho com um dia ainda de você ser igual a Matrix. Você, não, eu quero aprender a lutar tal coisa. Aí você põe lá e aprende. Seria massa. Seria muito incrível. bom. Mas aí a gente teria pessoas sem diferenciais, né? Sim. Todo mundo Seria poderia vazio, saber né? tudo, né? Então, acredito que não é uma coisa... O Elon Musk tá tentando fazer isso, né? Com o Neuralink, né? Ter algumas coisas a mais. Mas eu acho muito difícil a gente chegar nisso. Tem Mas Nesse aí ponto. que tem a graça, né? A diferença das pessoas. Isso que é o legal do mundo. Se for todo mundo igual, qual vai ser a graça mesmo daquilo? Nada. Verdade. Mas então o grande impacto da metodologia é você conseguir ali o arquiteto realmente deixar o escritório rodando, conseguir aumentar o faturamento, conseguir ter mais margem de lucro. O que você sente que mais impacta realmente as pessoas depois de aplicar o método? Uma palavra que eles falam muito quando saem, quando terminam o curso, me encontram assim, na Revestir da vida, e me abraçam. Ai, mudou minha vida, porque agora eu sei ter meu posicionamento. Essa é a palavra que eles usam, posicionamento. Por mais que em nenhum momento eu ensino a ter posicionamento, assim, claramente, mas todas as aulas eu trago disso implicitamente em algum momento. Porque quando você se posiciona, você sabe se posicionar com o cliente, você sabe se posicionar com a equipe, você sabe cobrar melhor, você sabe gerir uma empresa. O Então, posicionamento ele se aplica de várias formas, né? Tipo, você tem que se posicionar que, pô, quem vai fazer isso não sou eu, sim. né? Eu vendo esse tipo de projeto, eu atendo, então acaba entrando na gestão, em marketing, em vendas, até para você cobrar, como você falou, né? A mentalidade de empresária, né? De empresário. Então é isso, você implantar na tua cabeça que eu preciso ser empresário. Mas agora você tem a ferramenta para fazer isso tudo. E claro, né? Os 50 passos eu começo do básico. Então, quem está se formando vai ter base ali. Às vezes, quem já tem alguns anos de escritório, talvez passo 1, 2, 3 ali, ela já tem. Mas às vezes não. Tem uma aluna minha que ela tem 65 anos e ela já tem muitos anos de carreira, né? E ela disse, cara, acredita que o passo 1 eu nunca tinha feito? Imagina. Acho que ela tem 15 anos de profissão. Por quê? Porque você nunca parou para fazer, essas coisas vão acontecendo. Então, é realmente um passo a passo. Eu repito porque às vezes as pessoas não acreditam. Porque tá lá, passo 1, passo 2, passo 3. E eu começo do básico, assim, de organização de pasta. Não, depois que eu vi que você é realmente organizado, eu acredito que é um passo a passo. Eu imagino o link da planilha anexado já com a instrução de como a pessoa tem que aplicar. Não, a gente tem estrutura de pasta onde ela vai guardar a planilha, Tem inclusive. até o link da pasta que a pessoa compra. Eu diria que é quase uma continuação da faculdade do cara, né? Tipo, como se fosse o próximo módulo dele. Assim, se ele assiste tudo aquilo e aplica, mas com toda certeza ele vai começar a vida profissional, sim, muito à frente da maioria que se formou junto. Ele vai Muito, tá muito muito, mais anos pronto. luz à frente. Porque o que acontece? Aconteceu comigo, acontece com a maioria. Você se forma aí, você vai tentar. Tenta, só que você vai tentando anos, né? Até que você se dá conta, putz, eu preciso estudar. Daí você começa do zero de novo. Então isso acontece muito. A gente fica tentando sozinho. Sendo que, cara, é tão fácil hoje, barato, né? Fala sério, quando que em 2010 você ia pagar R$2.000 num curso que ia te dar um passo a passo de toda uma metodologia de 10 anos de estudo? Não tem. Então hoje em dia é muito fácil, não tem desculpa pra você ficar nessa, se enrolando, assim, não tem. Eu queria te perguntar agora mais sobre redes sociais. Você comentou rapidinho ali, passando pela sua história, sobre Instagram, né? Você falou sobre Instagram pessoal, Instagram de escritório. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você geralmente recomenda pro pessoal para eles terem? Tá. Hoje eu tenho separado, né? O meu Instagram que eu falo com profissionais e o Instagram do escritório. Antes eles eram juntos. Eu falava junto porque eu comecei com o do escritório e foi se transformando de profissional e depois eu senti necessidade de separar por termos de portfólio mesmo, ter meu portfólio lá organizadinho. Mas o que eu indico para os alunos você hoje tem um perfil teu pessoal e você está se formando. Você vai criar um perfil novo? Faz sentido, gente. A não ser que você seja uma pessoa muito baladeira, que tá ali postando, sei lá, coisas que o teu cliente não deve ver. Todo dia. Sei lá, né? Tudo depende de quem é o cliente. Mas descredibilizar, né? se você pode se ferrar, digamos assim, bem com as palavras mais simples possível, com o teu perfil pessoal, aí realmente não faz sentido. Mas se você é um profissional liberal, você está começando ali, vai abrir o teu escritório, que não é uma empresa com 5 sócios, continua o teu perfil, vai transformando ele, trazendo conteúdo profissional e pronto. E o perfil pessoal é bom para isso, né? Porque, querendo ou não, beleza, você levando ao extremo, pode ter pessoas que vão se complicar com isso. Mas, de certa forma, postar o lifestyle e tudo isso ajuda, né? Sim. Porque aí, igual a gente falou aqui, tem projetos que são parecidos, mas os arquitetos são diferentes. E conecta, né? Aquela história do, tem que humanizar, né? Que os marqueteiros falam, tem que humanizar. Sim, tem que humanizar.
Mas o que é o humanizar? Não é você só postar uma selfie no feed e pronto, tá humanizado, né? Você fazer esse link, né? Então, quando você já vem do pessoal, você também tem um monte de gente ali que nem sabe que você está se formando, que pode ter essa informação. E às vezes, não é aquele teu amigo lá da escola, que hoje é advogado, que vai te contratar. Mas ele sabendo que você é arquiteto, que você faz tal coisa, ele pode te indicar para outra pessoa e isso tudo vira... Você já tem 1000 pessoas ali. Por que não usar essas pessoas para você já divulgar o teu trabalho, né? Afinal, você está se formando, você já é adultinho, você não precisa mais ter um perfil só para postar balada, para postar fotinho, né? Então, para mim, no meu entendimento, não faz sentido você ter separado, sendo que agora o teu objetivo é profissional. Né? O teu objetivo é trazer mais clientes. Posta nos stories no Close Friends, né? Só pros amigos. Sim, faz isso então. Porque eu ia até te perguntar, você tem o perfil separado, os perfis separados, né? Mas o que traz mesmo volume é o do seu pessoal, porque até ele deve trazer clientes pro do escritório, né? Porque ele olha você lá, e aí depois ele vai pro perfil do escritório, sei lá, eu imagino, né? Sim, porque o meu perfil de profissional, que é o Aline Zanoni, ele é maior do que o do escritório, porque o escritório é novo, né? Faz 1 ano e pouco que eu abri ele. E antes eles eram todos juntos, eu postava tudo misturado. Porque eu tinha aquela coisa, sou eu, então eu vou trazendo, eu falo com o arquiteto, daqui a pouco eu falo com o cliente. E os clientes amavam, eles sempre falam. Mas chegou um momento que tinha coisas que eu queria falar lá com o profissional, que eu ficava pensando, mas o cliente vai ficar meio chato falar isso, com o meu cliente assistindo, né? Então eu falei, tipo assim, você ensinando pro cara, o seu cliente não sabe o que ele quer. Não, ele precisa que você fale que o preço é tanto. E aí todos os seus clientes lá olhando, tipo, nossa, Aline. É isso mesmo? É isso mesmo? Mas eles assistem mesmo. Essa é a assim. Aline? Poderia ser 4, você me cobra 8? Mas eles assistem ainda hoje, tá? Só que hoje tá separado porque a pessoa que recém chegou ali, ela tá vendo o escritório lá. Lendo, inclusive, a forma que eu falo quando eu apareço lá no story é diferente da forma que eu falo no outro perfil. Por quê? Porque você tem 2 caras. Não, porque eu sei que eu preciso me comunicar com o cliente de uma forma diferente do que eu me comunico com o profissional. E seus clientes entendem isso, entendem também o valor de você cobrar 8 mil, não 4 mil, eles entendem, porque tem todo o seu trabalho Seu por trás. posicionamento fica mais forte por causa disso, não fica? Sim, e tem muito cliente que vem pelo outro perfil, que chega lá e diz, essa menina tá falando um monte de coisa legal de gestão. E ela é arquiteta, então vamos ver. Daí procura, às vezes me chamam no direct e perguntam, você tem teu escritório também? Porque às vezes eles não sabem, né? Aí eu mando o perfil e eles pedem proposta. Então, normalmente o cliente que fecha, ele passou por lá também, viu as 2 coisas e se identificou. Porque assim, o cliente que fecha comigo, em algum momento ele vai descobrir que eu falo com um profissional também. Então é melhor que ele descubra antes, né? Pra ele já ver o que eu falo tudo lá antes. E porque os Reels estão rodando por aí também, né? Comigo falando sobre isso. Mas assim, sinceramente, o cliente gosta. Porque às vezes o cliente é um advogado, o cliente ele usa também o que eu ensino lá, sabe? É bem legal. E eles falam, nossa, aquilo lá que você falou, depois fiquei pensando, falei pro fulano, encaminhei pra minha secretária, sabe? Eles se colocam no seu lugar, né? Então um alimenta o outro. Só que o perfil do escritório hoje é muito mais portfólio, porque eu posto projeto lá. Eu quero que o cliente chegue lá É um lugar e onde veja... ele pode entrar e ir olhando, né? Os projetos Sim. que você já fez. Exatamente. E aí tem nossos destaques ali explicando um pouquinho como é que a gente faz os nossos projetos e tal, para ele ver um pouco do histórico da coisa. Mas, igual eu falei antes, o meu cliente ele não é a pessoa que está ali consumindo todo dia. Ele dá uma passão e pede a proposta. É que o perfil de empresa também ele é algo sempre mais sério, mais formal. E é difícil para ele ser um topo de funil, assim, né? Tipo, para trazer um monte de gente, né? Mas dependendo do perfil do cliente, é legal você ser mais blogueiro, entre aspas, você trazer mais esse dia a dia, lifestyle. Mas o que a gente vê não é isso, né? É as pessoas querendo mostrar que tem um lifestyle, mas daí faz o quê? Faz um story de um bumerangue do computador com o AutoCAD ali e a xicrinha de café. Ah, não, velho. Bom por dia. Favor, não. Esse eu não aguento, velho. Não consigo. Aquela canequinha assim, como que é? Design for love? Work for não sei o que lá. Você fala, não, velho. E todo Mais dia é um. isso, gente. Aí passou o dia inteiro, não teve mais nada no fim do dia. Finalizando o dia, não sei o quê. O máximo que acontece Com mais é um café. uma outra foto, fazendo levantamento. Aí foto da prancheta com o desenho e a trena em cima. Todo mundo já viu um desse, né? Aí pronto, 3 stories. Outro dia, bom dia. E assim vai, todo dia. E cara, que tipo de conteúdo é esse, né? Então, não vai. É igual eu lá no escritório. Eu apareço lá pra fazer conteúdo direito, senão eu não entro lá. Né, para fazer um negócio completinho. Vou fazer um processo criativo, então eu vou fazer um processo criativo aqui, vou dedicar meu tempo, eu vou demorar 2 horas para fazer, mas eu vou fazer um negócio bem feito. E não ficar nesse negócio de que enche o saco, e aí você faz o quê? Você posta isso e o cliente, né, passa. Você nunca mais aparece para a pessoa. Então, quando você faz algo interessante, você não está aparecendo para o cliente, porque você postou um monte de coisa aleatória, nada a ver, que ele não gostou e foi te passando, e o Instagram entendeu que você não é interessante para ele. Que tem a questão do algoritmo também, né? Então, a gente pode aprofundar muito, né? Sim, É que a minha visão de Instagram, às vezes, é um pouco diferente do que a galera do marketing fala.
Principalmente nessa questão de portfólio, assim. Minha visão pessoal, né? Para alguns funciona, para outros não. Que é, na arquitetura, você precisa sim ter muito portfólio. Se você vai falar com alguém do marketing, não, você tem que fazer conteúdo, você tem que fazer conteúdo, você tem que fazer carrossel, você tem que fazer conteúdo. Gente, mas será que o cliente quer chegar no teu perfil e ver 3 tipos de mármore, ferragem X ou Y, no do arquiteto? Não, ele quer saber o que você sabe fazer. Então, beleza, você quer falar sobre os tipos de mármore? Então, pega o teu projeto e mostra. Porque você escolheu o granito São Gabriel nesse projeto. Aí você fala sobre granito, sobre mármore. Aham. E não aquele carrossel padrão, né? Granito ou mármore. E aí o cliente entra no perfil, tem um monte de carrossel, ele não vê projeto nenhum, ele não tem interesse de te contratar. E assim vai, né? E aí você não tem... então faço de tudo que eu recebo na minha caixinha. Faço de tudo e não tenho clientes, direto. Aí uma vez eu falei, quer saber, eu vou ver o que é esse de tudo. Eu entrei no perfil da seguidora, tinha 12 posts. E ela, faço de tudo, né? Tinha 12 posts. E o primeiro post tinha sido 15 dias atrás. Tipo, era novo o Instagram, gente. Ela tinha recém começado. Faço de tudo. Então, não, você não fez tenho tudo. resultado, estou desistindo. Tipo, a pessoa já... Cara, eu tô há 7 anos nesse Instagram fazendo todo dia um negócio, tá? Então, tem resultado quem é constante. Seja em feed, seja em story, tem que estar lá, todo dia. Assim, Entendi. né? Tá, vamos flexibilizar, não precisa ser todo dia. Sim, sim. Mas não adianta você postar hoje e daí postar de novo daqui a um mês. Tem que ser constante, então, 3 vezes por semana, mas seja constante. E redes sociais hoje? Hoje você foca mais no Instagram, você tá enxergando também potencial em outras redes, já tá trabalhando? Eu tenho meu canal no YouTube, é novinho ainda, Aham. mas lá eu falo, assim, tem umas partes para cliente, umas partes para profissional, porque o YouTube a gente consegue dividir nas listas lá, né? Mas ele tá devagar ainda. Vocês sabem que o YouTube, o povo é complicado, né? YouTube é mais difícil. Gente, pro povo clicar no inscrever-se, você tem que pular, dar malabarismo, né? E mais um pouco ainda. E é uma plataforma completamente diferente de entender. Eu sou novinha lá, né? Não conheço completamente ainda. Mas é difícil, viu? Você fica lá. Aí você tem que gravar toda semana. Aí você fala, cara, vou gravar para 200 pessoas verem, né? Que triste. Mas faz parte, faz parte. Estou lá toda semana. É o que eu falei da constância. Eu tenho certeza que daqui a um tempo o negócio vai engrenar, né? É uma rede mais demorada. E é difícil você levar o povo, porque as pessoas estão lá no Instagram, elas me fazem uma pergunta, que tem um vídeo de 15 minutos no YouTube respondendo aquela pergunta. Eu falo, tem no YouTube. Eles não clicam para ir. Eles querem que eu fale ali no story. Só um resuminho. Me dá um resumo aqui de 15 Só que lá segundos. tá tão mais profundo, a resposta tá melhor lá, sabe? Dá vontade de dizer, amado, vai, sabe? Mas o consumidor de YouTube e de Instagram é totalmente diferente. É outro público. É outro público. Mas eu também sempre falo, né, que quem é grande no YouTube é grande em todas as outras, mas o Sim. inverso não é necessariamente verdade. Porque Você o pode YouTube é ver muito vários específico, YouTubers né? grandes, ele tem seguidor no Instagram, tem no TikTok, tem em qualquer lugar. É porque ele consegue, acho que, reter mais a pessoa, né? Porque tá é outra passando mais tempo conexão, junto. É outra autoridade, é só conteúdo denso mesmo. Se a pessoa para 1 hora e 15 minutos pra assistir um vídeo é porque ela tá interessada. É. Então, se a pessoa se inscreveu é porque ela tá muito interessada. Então, você com certeza tem chance de estar bom aqui. E pra assistir 1 hora no Instagram, 1 semana assistindo a pessoa, né? Exato. Uhum. E como que você faz pra criar conteúdo das casas que você entrega, dos projetos que você faz, sendo tudo online? Tipo, e as pessoas de outros lugares, Sim. trabalhar só com 3D mesmo nos A conteúdos? gente não faz muito conteúdo, assim, de vlog, de tour na obra. Tem pouco, porque realmente a maioria é online. E confesso que eu poderia melhorar um pouco, né? Nessa porque a gente sempre tem um ponto a evoluir, né? Que, inclusive, eu passei aqui agora, antes de chegar aqui, num apartamento que a gente fez, aqui na quadra de trás. Ficou lindo, lindo. E a gente nem foi fotografar lá ainda. Tá ali na lista. Mas aí as coisas vão acontecendo e a gente acaba deixando pra lá. Mas isso é falha minha, tá? Porque eu tenho... Enfim, não vou ficar... Me desculpa. Precisava fazer. Podia fazer mais. Mas acaba deixando, porque tá dando certo e tá vindo cliente. O modelo online também é diferente, é um desafio maior você conseguir gravar, né? E a maioria acaba sendo online mesmo. Mas tem uma lista de vários aqui em São Paulo e Alphaville que eu tô pra fazer. Eu quero fazer isso logo, porque eu quero fazer YouTube também. Eu acho legal mostrar mais detalhadamente, né? Mas no Instagram, nosso foco é postar os projetos mesmo. Né? Entendi. A gente tem alguns fotografados lá, que eu posto lá também. Mas a maioria que tem lá é projeto mesmo. Porque o projeto é rápido. Você fez, postou, tá lá. O cliente já tá vendo, então funciona, né? Mas a gente percebeu algumas tendências assim pro YouTube, né? Tem muito arquiteto indo pra lá, tem muito arquiteto crescendo muito no YouTube. Vídeo de tour pelas casas, detalhados, tours de 30 minutos, 40 minutos, às vezes estão dando muita visualização. Tipo, até o Casimiro já tá reagindo agora a esse tipo de vídeo, né? Então, é que todo mundo ama, né? Não é só o E cliente, não é só um negócio de pessoa. projeto, tá sendo um negócio também de entretenimento pras pessoas, né? Uhum. E inclusive, se for
focado pra ser técnico, geralmente não dá certo. Tem que ser focado pra entretenimento, né? Sim. E você conseguir mostrar o projeto, só que de uma forma que qualquer pessoa vai ver, né? É. E assim, com o teu jeito, né? Porque tem gente que faz uma Uhum. coisa mais com humor, tem gente que traz um pouquinho mais a seriedade. Então, sendo do teu jeito, você vai com certeza atrair o teu cliente ideal, a pessoa que vai se identificar com você, né? Existem pessoas que fazem esses tours nos seus projetos, existem pessoas que fazem projetos de outras pessoas também, que eu acho Uhum. legal. Que você vai lá num projeto de outra pessoa que nem é teu, não é teu projeto. Você vai lá com o arquiteto, faz uma entrevista e tal. Também é muito legal fazer, né? É um conteúdo diferente. Você está trazendo pessoas que podem se identificar com você. Mas é difícil fazer, viu? Dá uma trabalheira. O povo que faz aí sabe. A gente sabe. Gente, A gente tour faz. é uma coisa que demora, que você tem que estar bonitinho lá. total. Todo tem que funcionar, né? O dia da produção tem que estar Uhum. bonitinho, você tem que ter gente, você tem que o cliente liberou o tempo, tal. Mas é muito legal, No né? sentido de portfólio também é incrível, né? Porque imagina, você ter Sim. vários tours, assim, pelos seus projetos e você ir acumulando isso na vida. Porra, Nossa. a vida útil do conteúdo é muito maior, né? Uhum. E é um lugar de captação de clientes, assim, surreal, né? O cliente que vem do YouTube, ele é muito mais consciente. Ele já viu você falando, ele já viu Você já tá falando. começando a captar clientes pelo YouTube Já também? veio pelo YouTube, até pelo Pinterest já veio. Eu nem alimento lá. Sério? Pá, de postar uma coisa ou outra, às Aham. vezes veio cliente de Pinterest também. Pinterest a gente é bem forte lá, né, na marcenaria. Sim, A é gente forte. tem 2,3 milhões de views Uhum. todo Nossa, mês. gente. Não, é um absurdo, Que assim. massa. E a gente também. A gente E a gente descobriu só isso sem querer. reposta coisas do Insta, do YouTube Shorts, né? Uhum. E do TikTok lá. Só repost de É coisas que é lá. extremamente viral, né? É. Meu, é. Porque Muito é uma- da plataforma, o conteúdo de arquitetura e Sim. decoração. Sim. Hoje em dia o pessoal vai pegar a inspiração aonde? Tem muito no Instagram, mas no Pinterest é muito mais fácil de você achar. Sim. Então, assim, você alimentando lá, nossa, vem muito. Vira e O mexe, problema a gente do tem. Pinterest é que as Não. pessoas não estão muito vendo quem fez, né? Então a pessoa tem que ter muito interesse para ver quem que postou, para ver quem que é o profissional. Senão É. ela só salva como referência e vai buscar o profissional no Instagram. A gente tá tendo bastante retorno com isso, que a gente coloca o link do Instagram, né, na postagem. Tem a diferenças. ideia é jogar a Jogar audiência pra lá. de lá para outro Uhum. lugar. Aí, no caso, a gente sempre escolhe o Instagram. Aí a É. gente cria conteúdos no TikTok, no Pinterest, no YouTube. Só que aí vai Uhum. levando a pessoa pro Insta, né? Que depois Multiplataformas, né? E eu Todo já vi negócio tem que alguns olhar lá pra com isso também, falando, oi, eu conheci vocês pelo Pinterest, cliquei e vim pro Instagram. Nem te falei isso, na verdade. Mas já teve uns 3, 4 pessoas que falaram, que legal. Isso são as que falam, né? As Sim. que não falaram, deve ter bem mais também. E arquitetos, aproveitem esses conteúdos que vocês podem criar, porque assim, vocês fazem projetos que valem milhões muitas vezes, que valem mó grana, e a gente sempre fala disso, né? Qualquer outra Uhum. empresa tem muita dificuldade para criar um conteúdo. Imagina se eu vendo xícara. Eu vou Sim. ter que ter uma puta criatividade para eu fazer alguma coisa para eu vender essa xícara. Diferente todo dia, né? É. E a casa, não. A casa, só de você chegar e fazer assim, ou tirar uma foto e fazer alguma coisa, já tem um valor enorme ali, Sim. É. né? Que às E vezes... até mesmo com render, assim. E eu tava falando isso ontem, inclusive, na mentoria. Porque a pessoa faz um render lindo. Nossa, perfeito. Aí vai lá e posta um post com 15 fotos, 10 fotos, né? Que é o carrossel, tá tudo ali. E não faz mais nenhum post daquilo. Gente, você ficou 2 semanas Faz produzindo 15 isso daqui. posts. No mínimo, cria 20 imagens desse projeto. Usa o material, né? Você vai estar otimizando o seu tempo Ah, também. e Porque assim- pensa, você vai colocando um por dia, você já tem 15 posts para 15 dias. E aí eles falam, ai, é que eu não tenho o que postar. Tem sim. Só organizar direitinho. E tenta contar uma história também disso, né? Não só mostrar o projeto pelo projeto, porque fica muito mais legal, né? Uhum. Quando você vê só lá uma foto de uma sala, aí a pessoa fala, ai, nessa sala usamos mármore e tal para fazer não sei o quê, Uhum. papapá. Tipo, O que o cliente pediu, qual era o desejo do cliente, o que, que você resolveu de problema que ele tinha. vamos pro próximo nível História. agora dos conteúdos, né? Igual Sim. você falou, esse conteúdo, 3 dicas para banheiro de não sei o quê, 3 dicas, beleza, entendeu? Mas já tem muita gente fazendo, não é algo que agrega tanto. Então agora a gente precisa Uhum. se cutucar para qual é o próximo tipo de conteúdo, né? Qual é o próximo tipo de formato que vai pegar para as pessoas? Olhar quais algumas pessoas já estão fazendo que estão funcionando mais também, né? Também. Você eu não acho que o que precisa criar tudo do funciona zero. para crescer, assim, para trazer cliente, é fazer coisa que não tá no Google. Fazer coisa que só você pode fazer. Quando já tá no Google é porque já tá todo mundo fazendo. É, porque é fácil, né? E aí já não Joga funciona lá, mais tanto. Joga no ChatGPT, ele faz, pronto. O cliente também faz isso, né? O cliente também sabe procurar no Google, diferente de mármore e granito. Fazer o que funciona para você, no teu projeto, o que você escolheu. Então, trazer o teu repertório em cima daquilo, né? Isso que você vai mostrar a segurança para o cliente, sabe? Mostrar por que você escolheu aquilo, por que nesse caso, o que o cliente pediu, como que você resolveu. Então, isso é outro nível de conteúdo, né? Uhum. Mas muito legal. Muito obrigado, Aline. Deu pra gente perceber aqui que você tem algumas características que fizeram você estar onde está hoje.
E foi uma combinação boa pra você, né? Porque assim, você falando aqui, Uhum. parece pra mim ser arquiteto, mas tem um pouquinho de engenharia no meio do negócio, um gosto por planilhas e organização, e são coisas que, pô, te ajudaram a conseguir criar isso, né? Porque não tem tantas pessoas que são tão processuais e ainda conseguem ser criativas e conseguem ser, né? E você conseguiu unir arquitetura com empreendedorismo, gestão, marketing. É muito marqueteira, você também deu pra perceber aqui. E eu acho que é muito bom para os profissionais conseguirem tentar pegar um pouco disso. E por mais que a pessoa não seja tão organizada, pronto, você já organizou para ela. Se ela não é tão marqueteira, pronto, já tem uma forma de você divulgar ali e você ainda vende um monte de cliente sem nem na casa dela para gravar o conteúdo depois. Então não tem desculpa mesmo, né? Não. Tipo, dá para vender de todas as formas, é só uma questão mesmo de escolha e a pessoa, pô, quero fazer isso dar certo, né? E procurar uma forma. Porque que a faculdade não ensina, a gente já sabe, né? Mas e aí, você vai ficar batendo cabeça Vai a ficar vida sentado inteira? reclamando? Não, né? Enquanto tem gente que chora, tem outros que vendem lenço, né? Sempre essa história. Exato. Exato. Isso aí. Mas é isso. Queria pedir para você deixar uma mensagem final aí agora para nossa audiência, para os arquitetos e outros profissionais também que estão ouvindo a gente. Sim, vamos lá. Gente, a gente falou muito aqui sobre marketing, sobre gestão, sobre vida profissional, mas uma coisa é fato. Quanto mais você olhar para o teu negócio, quanto mais você olhar para a tua carreira, para o teu desenvolvimento, e parar de olhar tanto para o que o arquiteto da esquina está fazendo, mais fácil vai ser de você conseguir se encontrar nesse caminho e conseguir crescer o teu negócio, o teu escritório, a tua carreira. Então, para a gente finalizar, acho que é importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas se comparam muito, né? Até mesmo comigo. Ah, nossa, olha só, ela faz isso, ela faz aquilo. Gente, mas cada um tem uma história, cada um tem um caminho, cada um começou, partiu de um ponto específico. E veja, né? Eu também passei por essas dificuldades, por muita gente que não acreditava que ia dar certo o tal do remoto. Hoje é mais fácil de enxergar isso. Mas o que para você faz sentido, né? O que no teu negócio faz sentido? Uma frase que eu sempre falo é: seja quem você quiser ser. E mesmo que seja na contramão da maioria. E olha para isso, sabe? Procura o que dentro da tua carreira, dentro daqui do teu coração faz mais sentido. Talvez você não saiba isso hoje, mas esteja olhando sempre para isso. Que em algum momento esse estalo vai aparecer, assim como aconteceu comigo. E muito obrigada, amei o nosso papo aqui. E volte sempre, né? Com certeza. Voltarei. É isso aí. Se você não se inscreveu, ela falou que as pessoas não se inscrevem, né? Se você não se inscrever no canal Pô, aí pelo agora... amor de Deus. A gente quase entregou os 50 passos aqui, né? Se a pessoa não se inscrever, mano. Se inscreva, compartilha com seus amigos, coloca aí o que você mais aprendeu aí nos comentários, o que foi legal nesse episódio. E bora pro próximo, né? É isso. É isso aí. Então, até a próxima semana e tchau. Muito galera. obrigado e Valeu. tchau. Tchau.